noite! Que show, que legal ter vocês aqui, mais uma noite juntos aí, a gente sempre tem esse encontro marcado, eu já sei, segunda, quarta, 20 horas. E eu tô aqui, mais uma noite pra passar aí muito conteúdo, passar muitas notícias. E essa semana aqui as notícias estão demais, assim, o negócio tá muito quente aqui. Do meu lado, ela, que tá sempre aqui, né, Fernanda Ramos. Fala, Fê! Oi, Afonso, obrigada mais uma vez pelo convite, viu? Imagina. É sempre um prazer estar aqui com vocês. Que bom, obrigado, viu? Essa semana eu encontrei alguém falou, naquela que fala Fernanda tal, ela explica bem, ela lê um negócio que ela anota, ela estuda antes, não sei o quê. É verdade. As pessoas não pensam assim, que a gente estuda antes de vir pra cá, né, Afonso? Não, porque às vezes a gente também não sabe tudo, né? Não, muito pelo contrário. E algumas informações assim também precisam de detalhes, né? Então Sem é legal dúvida, que a gente traz sem tudo dúvida. isso. E você vem tudo escritinho, assim, tal, os detalhes. É pá. verdade, é verdade. Para os nossos pessoas que estão aqui nos assistindo não ficarem com dúvidas. É, isso aí, pra esclarecer. Isso é importante, né? O Pode Legal, a gente traz o direito, mas de uma forma bem descontraída, de uma forma com as palavras muito mais fáceis de entender, né? Sem tanto juridiquês como se usa tanto aí. Bom, do meu outro lado, ela, loira, olhos azuis, linda, competentíssima, Samantha Vaz. Fala, Samantha, primeira vez estreando aqui, hein? Isso, primeira vez, boa noite. Tudo bem? Eu também tô com minhas colinhas aqui, porque eu estudei, até porque não tem matéria aqui que não é da nossa atuação diária, Sim, né? é verdade. E eu agradeço o convite, tô muito Imagina. feliz, né? Enroscou aí pra coincidir as datas, mas eu... E você tá preparada, viu? Você vai falar tudo aqui hoje? Tudo. É Eba. isso aí, a gente gosta assim, tem que falar tudo, boa. E ele, o nosso grande amigo Douglas, que já tá fazendo, toda hora ele tá aqui com a gente, né? Mas ele falou, Afonso, eu gostei, então pode me chamar, então agora ferrou. Fala, Douglas, beleza? Fala, meu amigo, tudo bem, Afonso? Tudo jóia, e você? Tudo bem, graças a Deus. Um prazer estar aqui novamente. Imagina, o prazer é Já nosso. tá virando um programa pessoal. É isso aí. Mas me fala, como é que você achou das matérias que a gente vai falar hoje? Você achou que... Olha, hoje eu bicho vai gostei pegar, das anteriores, né? mas hoje eu vi várias. Uma, eu falei, essa eu gostei. Eu falei, nossa, eu gostei também. Tem uma especial aqui, quando chegar a hora que você for falar, eu falo, essa foi a que eu mais Essa tá gostei. boa, show. É isso, pessoal. Então vamos lá. Lembrando pra você participar do chat conosco, você precisa ser inscrito aqui no nosso canal. Então aproveita, se inscreve agora mesmo, já ativa o sininho também pra sempre que chegar vídeo novo você receber por aí. E compartilha esse vídeo agora, é legal você compartilhar aí com as pessoas, manda pelo WhatsApp, manda pros amigos aí, porque é importante para que as pessoas cheguem e recebam esse conteúdo que é tão legal, é tão informativo e as pessoas precisam saber. Bora lá, vamos começar então. O primeiro aqui a gente vai falar de um tema que, sinceramente, eu acho que deu muito o que falar. Você deve ter visto, né? Super-Homem, Superman, o filho do Superman. Beijo. Uma pessoa postou um dia desse que eu achei engraçado. Quer dizer que trair pode, mas beijo de homem com homem não pode, né? Por que trair? Porque, na verdade, o Superman namorava com a Lois Lane, não com a Mulher Maravilha. E aí parece que a foto era beijando a Mulher Maravilha. Então falaram, peraí, tem alguma coisa errada, Olha né? onde já chegou, né, Afonso? Foram além, né? Foram além. Falaram, então quer dizer, trair pode, o que não pode é beijar homem com homem. Mas, enfim, a gente não vai entrar nessa discussão. Mas o Maurício Souza, né, diz que entrará judicialmente contra o Casagrande, contra o Felipe Andreoli e contra a Rede Globo, né? Agora, eu quero que a gente faça uma análise se existe essa possibilidade aí, né? Vamos ler um pouquinho aqui da matéria para vocês entenderem o que aconteceu. Após ser acusado de homofobia, o Maurício Souza decidiu acionar a justiça contra o comentarista esportivo Walter Casagrande e o apresentador Felipe Andreoli da Rede Globo por calúnia, injúria, difamação e danos morais. A emissora também será alvo do jogador em uma ação por permitir a veiculação dos discursos de ambos profissionais. Segundo o advogado do Maurício, a acusação de homofobia não pode ser banalizada. Na minha opinião, o dano causado à imagem do Maurício já é irreversível. No caso do Maurício, o que ele fez foi um reflexo. Não existe discurso de ódio que diminui a orientação sexual, nada disso. O que houve foi uma reação de gente que o acusam de crime de homofobia. Todas as pessoas que seguiram o tom de Casagrande e Andreoli possivelmente vão ser interpostas ações também. No crime de calúnia, injúria e difamação, inverte-se o ônus da prova. Então, eles têm que provar que ele é homofóbico. Todos que cravaram com essa palavra que ele é homofóbico vão responder judicialmente. Hoje, as vidas são destruídas na internet no dia a dia, do dia pra noite, né? E ele tá muito triste, mas tá muito confiante que não fez nada demais. Inclusive, já temos testemunhas da comunidade LGBTQIA+, avaliando a conduta de Maurício como pessoa. Nunca houve nenhum caso dele ser homofóbico na seleção ou no Minas Tênis Clube. Ele está resiliente na fase de assimilação. Ele vai ter que reconstruir a carreira dele.
Ainda conforme o advogado, o Maurício tem a consciência tranquila e está muito seguro e confiante das opiniões. Porém, o atleta estaria se sentindo injustiçado com a proporção da polêmica que resultou na sua demissão do Minas Tênis Clube. Então, na verdade, ele pegou essa foto que a gente estava comentando, a foto lá, e colocou assim, vai vendo, né? Foi alguma coisa nesse sentido assim, agora é só isso, daqui a pouco o que vai acontecer? Eu trouxe a frase para nós. Então, qual é a frase? Olha Fê? só, é o seguinte, ó como ele disse. É só um desenho. Nada é nada demais. Não é nada demais. Vai nessa, que vai ver onde vamos parar. Vai nessa, que vamos ver onde vamos parar. Vamos lá. Vocês acharam que... Mas é nítida a conotação de crítica, concorda? Sim. Crítica, A conotação mas- de crítica, pra mim, assim, fica muito clara, Afonso. Uma posição dele, mas isso não significa Que ele é homofóbico. que ele é homofóbico. Pode ser que não, mas se vocês olharem as redes sociais Não, dele, se o de- Instagram dele, vocês já viram várias postagens dele nesse sentido? Ele posta muita coisa nesse Sim, sentido. inclusive críticas de amigos, Ex- né? Da própria Exatamente equipe, isso. né? Eu penso o seguinte, as pessoas que têm esse certo tipo de poder de comunicação, ele que participa de esporte, ser esportista, eu acho que ele não precisava, Afonso, dessa exposição. Ele não precisava. Não, devia ter ficado quieto. Porque a frase dele passa uma ideia de crítica. Quer queira, quer não. Pode não ser uma homofobia. Ok, pode até não ser. Agora, tá? o que é homofobia? Eu acho que vale a gente Vamos lá. entender o que é a questão da homofobia, Eu entendo né? que é homofobia. Acabei de puxar aqui. Então vamos ver, porque pra entender, o que é a homofobia? Homofobia. Homo, pseudo-prefixo de homossexual, fobia do grego, medo. É uma série de atitudes e sentimentos negativos, discriminatórios ou preconceituosos em relação a pessoas que sentem atração pelo mesmo sexo ou gênero, ou percebidas como tal. Eu acho que quando ele fala isso, né? Como a Fernanda falou, eu concordo. Foi sutil, mas de certa forma... Foi ele, uma sim, crítica. É uma crítica. É uma crítica. E ele é figura pública, né? Ele na Que- verdade, é uma figura que pública, emite tem que ter opinião, responsabilidade. né? Que- Emite opinião, tem que ter responsabilidade sobre o que fala. E ele, assim, pra mim, é como eu disse da outra vez que a gente falou sobre esse assunto, ele comprou uma briga desnecessária. Mas, né? mas, Douglas, vamos pensar de um lado. Eu acho que assim, a homofobia é quando você tem determinado caso e você é contra ou você se coloca contra. No caso aqui, ele é contra a postagem, ele é contra que se sexualize o desenho animado. Pode ser. Esse Se a é o gente ponto, né? Porque eu acho assim, sexualizar o desenho animado é algo que Quando eu faz visitei sentido? o Às vezes Instagram não. dele, não é o que me parece, tá, Afonso? O que me parece não é isso em Não, relação mas não ao vamos discutir. Mas eu acho assim, eu até entendo que tem um histórico, mas É vamos porque pensar... isso que não desencadeou, vamos- né? Porque não vamos pensar no histórico do cara, vamos pensar na postagem só que ele Tá, fez. Fê. ok. Porque, que nem o Nego do Borel, né? Estuprou, não estuprou a Daiane, né? A gente falou, Sim. não estuprou, mas diante do histórico aí virou estuprador. Sim. Então, no caso aqui, eu acho que essa postagem em si é algo relacionado a essa questão de que hoje em dia as pessoas querem sexualizar tudo. As pessoas querem colocar a goela abaixo de todas as pessoas essa questão do relacionamento homossexual, vamos dizer. Tá certo ou tá errado? Eu não sei. Ele devia ter complementado, então, a postagem, porque, de fato, quanto à sexualização de crianças, eu concordo absolutamente. Não tem que haver. Agora, do jeito que ele colocou, no mínimo... Ficou de fica forma subentendido genérica, que é com né? relação ao fato de ser do mesmo sexo. Com a sexualização, se ele tivesse colocado isso... Mas acho a que sexualização do mesmo sexo. Eu não acho que se fosse o Superman beijando a Lois Lane não tinha problema. Também acho. No ponto que- dele, no do ponto de vista dele. dele. Em que pese eu acho que o Superman não tem que beijar nem a Lois Lane e nem o outro Sim, lá. ele tinha que ter complementado no fato de Mas- destacar a questão da sexualização e não da orientação sexual. Eu entendo que a homofobia, ela vai muito mais além. Ela instiga o Eu acho- ódio, exato. instiga Exato. você a agir de uma forma agressiva, hostil Incita, em relação... né? Incita. E eu não entendi que foi o caso. É, também não. Agora, Fernanda, o que os outros falaram? Os outros, O Casagrande, o Andrioli. Eles... Porque nós tivemos um programa passado aqui que a Suelen ficou bem Ficou nervosa. revoltada. Ela ficou revoltada, por quê? Porque ela falou: gente, peraí, quem é ele vir botar banca aqui? Não, o quem é ele, né? Casagrande e o apresentador lá do Jornal de Esporte, ele deixa bem claro que ele é homofóbico, porque ele diz o seguinte, eu só expressei a minha opinião. E é o André, né? Felipe O Andreoli. Felipe Andrioli, ele vira e fala o seguinte, não, desde que a sua opinião é uma opinião homofóbica, então isso é um crime, porque a homofobia é comparada a um crime hediondo, gente, pra quem não sabe mas- disso. E ele traz essa comparação. Então eu penso o seguinte, é um conflito que grita que a liberdade de expressão do outro
né? Até que ponto eu posso expressar a minha opinião, até que ponto aquilo atinge a honra do outro. Até que ponto isso é uma homofobia, até que ponto é a minha liberdade de expressão. Hoje a gente precisa ter bastante cuidado em relação a isso, É um limite Afonso. muito estreito. Exatamente. Sabe por quê? A sociedade briga muito no sentido de trazer para um campo de uma normalidade as pessoas homossexuais, até homo, LGBT. Essa comunidade briga muito para ser uma coisa comum, uma coisa natural. Quando vem o Maurício e traz uma conotação dessa, vira uma confusão, esse clamor público por causa disso. Porque a gente briga para tornar uma coisa Mas também quanto mais se fala, também não fica mais natural também? Então, eu não sei, quando vem uma pessoa, eu vou dizer por que eu digo isso, gente? Porque eu convivi com pessoas homossexuais e é uma situação muito difícil para eles, Afonso. Eles já nascem com um preconceito dentro da própria casa, sabe? É uma situação muito difícil. Então, o que hoje a sociedade vem buscando cada vez mais é trazer para um campo da normalidade. Ok, o fato de você gostar de uma pessoa do mesmo sexo... Vamos dizer, não trazer, porque é normal. É normal, exatamente. Mas quando ele vira e fala, aqui, onde vamos chegar... Aí sua dúvida, mas nossa, por que ele acha isso? Se tá todo mundo querendo trazer para o campo da normalidade, por que ele traz essa conotação? E aquilo que a gente até falou num outro programa aqui, né? Por que tanto se fala, por que tanto se coloca isso? Porque querem trazer essa normalidade desde a infância. Querem que as crianças de hoje já nasçam, já cresçam assim, como nós não crescemos. Para nós nunca ouvimos isso, mas enfim. eu tenho um exemplo. Exato. O meu próprio filho falou assim, eu tenho um amiguinho que ele usou o termo gay. Né? Eu falei, ele falou assim, mas ele é gente boa, tal, já é normal pra ele. Exato. Por que né? Pra mim é natural? Show. Eu, Fernanda, é uma situação natural, porque eu cresci com homossexuais. Então, isso pra mim é uma coisa muito natural, gente. Pra mim não faz qualquer tipo de diferença. E frequento a minha casa, meus amigos, minhas amigas, isso não tem problema algum. E pro meu filho também é uma coisa natural. Porque ele aprendeu a conviver, talvez para o meu pai, para minha avó não seja, porque eles vêm de uma outra época, de uma outra geração. E é isso que a nossa cultura vem querendo trazer, mostrar a naturalidade, que cada um se envolve, se relaciona com quem quer, com quem gosta. Mas eu acho que isso está vindo de uma forma muito agressiva também. Não está se respeitando a questão da diferença cultural, por exemplo, seus avós, nossos pais. Concordo. Eles veem isso, eles de fato ficam É chocados. difícil. A gente tem que ter esse lado compreensivo Precisa. também dessa transformação. Sim. Você não pode do dia para a noite mudar as regras e falar, agora tudo que você aprendeu é ao contrário e age naturalmente. Porque você está praticamente violando, né? Violando tudo que essa pessoa aprendeu. Então tenha paciência nisso também. E aí que eu acho que está o erro, assim, para a nossa geração, Faz sentido. absolutamente natural a homossexualidade. Eu vejo meninos de mão dadas no metrô, etc. Sim. E assim, para mim, como se fosse um menino, uma menina, não faz a menor diferença. A gente tem que entender, então, primeiro a questão dos nossos pais. E por outro lado, É um conflito de gerações mesmo. tão né? violento Gerações. quanto a suposta homofobia que teria no Maurício, para mim é a calúnia que o Felipe Andreoli e o Casagrande cometeram, porque a homofobia é crime. E se você acusa alguém de um crime e ele não cometeu, é calúnia. E aí, quando você usa todo um aparato de uma emissora... Esse é o ponto do negócio aqui. Exatamente. E quando você usou o aparato de uma emissora para você achincalhar, para você julgar, como fez o Felipe Andreoli de maneira covarde, como fez o Casagrande de maneira, no mínimo, suspeita, porque ele tem um passado também muito sujo, o próprio Andreoli foi exposto pelo Nicolas, um vereador bolsonarista de Minas Gerais, que apesar de ter a tendência dele bolsonarista, ele apresentou com provas. O próprio Andreoli tem diversos posts em Twitter. Eu vi isso no Twitter. Colocando com atitudes homofóbicas. Ou seja, não foi um post como o Maurício, são vários. Olha aí. Eu vi. Ou seja, Entendeu? é uma covardia. Então, o Maurício tá certo, ele tem que entrar com um processo de mão cheia com o pé Ele no foi peito. usado, Sim, né? eu acho que se ele pra entende mídia. que ele não foi homofóbico na fala dele, ele tem todo o direito de ingressar com uma ele ação. não foi. A intenção eu não. acho que assim, ainda que quem vai dizer o que é homofobia ou não, talvez nesse processo, que ele tem um processo clínico, Exato. provavelmente contra ele. Mas o fato é que ele tem que sim responsabilizar o cara que usa o aparato de uma emissora como a Globo para achincalhar. Exatamente. Foi covarde as declarações dele. E depois ele ainda disse de maneira muito mal educada, quando ele viu a repercussão do que ele falou outra coisa muito feia. Não tô nem aí para vocês. Não foi bem, não tô nem aí. Tá? Então, eu acho que tem que processar a Globo e individualmente o Felipe Andreoli e o Casagrande. Volto no começo, tal como o Maurício de Souza tinha que ter responsabilidade nas declarações dele, os que estão atrás do aparato tem que ter. Exatamente. E tem que ser Sim. na PF do cara.
tem que processar a pessoa física Não, pra eu doer. concordo. Não dá o direito É, mas- de expor você é homofóbico e ficar apontando. É por isso que existe um processo judicial para dizer se ele é ou não é e ele responder pelo crime que ele cometeu, se cometeu. Então, não cabe ao outro ficar ali em plena Globo, né? Milhões de pessoas assistindo, já dizendo, você é homofóbico. Não cabe Por i- apontar o dedo. É por isso Porque que eu as acho pessoas acabam... Ele Isso é eu e ponto, concordo, né? sim. Por Esse isso ponto que eu eu concordo. entendo que a homofobia vai além, porque, assim, é mais ou menos isso. Ah, eu aceito, mas não concordo. Tem muita gente que é assim, né? O fato de você, não, Uma tudo bem, pessoa que aceita, mas não concorda, ela é homofóbica? Eu entendo que não. É um Você não tem que posicionamento concordar com dela, tudo, né? Exatamente. O que é concordar? Porque o que a pessoa vai fazer independe da autorização do Não, eu outro. não gosto do que você É. faz. Eu não Como acho gosta, legal o que você faço, faz. posição Mas é você quer minha. fazer, problema O seu. problema é seu, entendeu? Então, mas então fica É mais ou menos mas isso. concorda que é uma opinião vazia? Olha, tá, então no final não faz diferença o que você acha. É isso. É, Olha, mas assim, aí você faz, mas eu não aceito. Da onde eu preciso da sua autorização, né? É isso que eu penso, que as pessoas não estão dentro, estão saindo Não, da é o individualidade, gosto. né? Sei lá. Mas assim, permaneça na individualidade. Você gosta de feijoada, eu gosto de lasanha e Tá tudo bem. o que você acha de eu gostar disso não faz diferença. Mas o que eu Né? penso é o seguinte, cada um pode falar o que quiser, mas desde que você não ofenda o outro, o seu direito acaba quando começa o do outro. Então você falou, você Mas vamos responde lá. Então, pelos seus atos. então o Maurício Os dois Souza não ofendeu ninguém. Ele não falou nada. Ele não direcionou ninguém. E ele, foi ele só disse eu não concordo. e ele foi diretamente atingido de É. maneira contrária. Na verdade, assim, ele disse que não concorda, mas ele diz o seguinte, aonde vamos parar? Ele passa Sim. uma conotação Mas aonde vamos estranha. parar? É o Não pensamento sei. dele, é o Mas quem é pensamento a dele. vítima nesse caso aí? Não existe uma pessoa certa, determinada e certa. A pra ele coletividade gay. Agora, ele não. A vida dele estão tentando acabar com a vida dele. Né? Tão Sim. atingir. A profissão, o que ele vai o fazer? episódio. É o que o advogado fala. Ele vai recomeçar do zero aqui, né? Então. Não, imagina os filhos dele, estão vendo, seu pai é homofóbico. Isso vai longe, isso pode causar traumas nos filhos dele. O cara era um herói, jogava um craque Até do com os voleibol. amigos, né, os amiguinhos. Do dia pra noite, Do né? dia pra pra noite. noite. Então, assim, E por isso que eu digo, nem tudo que a gente pensa é permitido você sair falando. Eu penso uma coisa sobre ele, me dá o direito de sair falando o que mas eu você acho tá falando sobre pros dois ele. lados isso. Pros né? dois lados, pro Maurício tanto quanto pro pro Andreoli, pros dois. Não me dá o direito, porque eu acho que o Andreoli também se excedeu e o Casagrande, porque pra isso, pra julgar o outro, tem um processo judicial. O Casagrande não cabe a não tem nós, moral, né? né? Aqui a gente só dá o nosso ponto de vista. A gente coloca o nosso ponto de vista. Não cabe a nós julgarmos. Tem um judiciário para isso. E o mesmo serve para o Maurício. Acho que todos os três ali estão errados. Bom, no caso aqui vocês entendem então que é possível essa ação do Nossa, Maurício. necessário. Sim, sim. Perfeito. Sem dúvida. Bom, vamos lá. Doutor Afonso, a empresa pode exigir o cartão de vacina atualizado do empregado? Tem muita empresa exigindo. Cadê o seu cartão de vacina, né? Mas como os restaurantes estão exigindo, o teatro está exigindo. Esse final de semana Poderes mesmo, públicos. eu fui no restaurante e me pediram, né? O TJ tá exigindo. É, tá todo mundo exigindo. Agora, o empregador pode falar, cadê o seu comprovante de vacina? Vai, aqui a gente tá cheio de advogado trabalhista, né? Então, foi Mas criar, aí recentemente foi assinada uma portaria, mas é o que está sendo discutido, né? A portaria A não legalidade- pode prevalecer a legalidade sobre a da lei, portaria. Porque não existe uma lei, né? Que a portaria, o que ela tem que fazer? Ela tem que ratificar o que está Na lei, certo. E não existe. Então, eu acho que ela é inócua. Mas a portaria fala o quê? Pra explicar quem tá em casa aqui, em sentido de A quê? portaria fala o seguinte, ó, uma portaria do Ministro do Trabalho e Previdência, que foi publicada no dia 1º, agora de novembro, né? E determina que empresas não podem exigir comprovantes de vacinação contra a Covid-19. E também não pode demitir por justa causa quem não comprovar a vacinação. E é isso. Caracterizando a discriminação. A discriminação, exatamente. E é isso. É engraçado que essa portaria vai completamente contra as decisões últimas dos nossos Sim. tribunais, né? E até da coletividade, né, gente? Exatamente isso, até da coletividade, porque a gente tem que pensar num bem comum, né, Afonso? E outra, coloca o empregador aqui num papel meio complicado, porque o empregador tem a obrigatoriedade de fornecer um ambiente saudável aos seus funcionários. Mas ele não pode saber se todos estão vacinados. Mas ele não pode exigir a vacina. Né, Gente, é um não tem o menor contrassenso. sentido. Exatamente, não tem o menor sentido. Vai na contramão total. E o Ministério Público do Trabalho já se pronunciou também contra essa portaria. O Tribunal Regional já tem decisões Também. contra essa portaria, tá, gente? Interessante ver que o MPT e até alguns sindicatos, em vez de defender o trabalhador, estão defendendo que pode sim mandar embora. Porque eles estão pensando no bem maior que a saúde, né, Douglas? Não tem como. Então, não, eu não sou contra. Sim, eu sou independente vacinado. de religião. Mas Independente de vamos falar do religião. direito. política. Vamos falar do direito Sim. aqui. Não tem base para portaria, mas tem base para proibição de entrar?
Aonde está na lei? Não existe uma lei falando que quem não Então, é vacinado não pode mas entrar. a coletividade, Mas posso falar? A coletividade... Então, a você concorda? saúde pública, Sim, mas você não acha que eu não estou sobrepõe? defendendo, eu não sou negacionista, tá? Eu Sim. sou vacinado. Mas vamos falar de direito aqui, Sim, né? mas eu vou Então, dizer o assim, seguinte. a liberdade individual está sim Em nenhum sendo lugar fala agredida. que sim, nem que não, nem que Mas, não. gente, Tá certo. isso, em relação à E você vacinação... está vendo o Ministério Público do Trabalho contra, assim, não pode mandar ele embora assim. Mas é que é o seguinte, muito se discute em relação à vacina agora do Covid, mas isso não é novo no nosso mundo jurídico, porque muitas atividades profissionais já era exigida a vacina, a carteira de vacinação. Sim, até de Muito. filho. Em escola exige de filho. Portuários, escola Escola exige exige. de filho. Quem trabalha em ambiente de hospital já era exigido carteira de E vacinação. você tem que atualizar a carteira se não tiver Isso atualizada. não é uma coisa nova, gente. Polemizar em relação à Covid-19, É, porque mas não é Tudo uma que é do novidade. Covid vira... E não, mas é relativizado, porque o empregador não pode exigir o teste de gravidez antes de dispensar uma pessoa. Não, mas Mas a pode exigir a carteirinha de vacinação. É tudo uma pauta coordenada. Porque isso que eu te pensa falo. assim, Depende não, de mas quem pensa quer. assim, ó, dependendo da função que ele trabalha num hospital. Você acha que não é o mínimo exigir daquele funcionário que ele apresente a carteira de vacinação? Eu acho totalmente Sim, razoável. Totalmente. Razoável. Sim, mas aonde está a base legal da exigência? Lei. Porque a crítica do MPT e de alguns sindicatos... a Não tem portaria nem em relação ao não tem Covid. base. Isso. Em relação ao Covid. E tem em relação... Mas eu penso o seguinte, quando o empregador tem a obrigatoriedade de fornecer aos seus funcionários um ambiente saudável, ele precisa... Ele tem que se resguardar. Você concorda que Exatamente. sobre esse pretexto você pode abrir o leque para ele fazer um monte de coisa? A pretexto de você garantir proteção, você pode se tornar um escravo desse sistema amanhã depois? Porque você está violando a liberdade individual? Acredito que não. Não, Porque discordo. Eu tô pensando Eu na discordo, coletividade. exatamente. Não, Mas faz porque o sentido. individual, As armas o foram individual tiradas da não pode gente. prevalecer sobre o coletivo, Exatamente isso. O individual Imagina. não pode prevalecer sobre o coletivo. Pensa assim, gente. eu tô... Imagina um funcionário que não toma vacina, atinge o resto Exatamente das pessoas. isso. E aí, como é que fica? Sobre o... Entendeu? Eu entendo que o individual não pode Não. prevalecer Eu sobre o não coletivo. estou falando do aspecto moral, estou falando do aspecto Sim. legal. Sim, Mas no até no- aspecto até no legal. legal. Não, legal não tem Não tem solução. base, não tem Não base. tem base. Legal não tem base. Legalmente falando, essa portaria é completamente inviável. Ela não teria base porque não tem uma lei. Então você concorda que a concordância é moral? Não, é porque nós realmente a gente está com medo dessa doença, a gente vai concordar com essa abusividade. Não acho que seja abusividade. moral, porque isso não porque é uma coisa a liberdade nova. individual não posso ser obrigado As a tomar pessoas uma estão vacina que eu não discutindo acredito só por nela. causa do Covid, mas isso não é uma coisa nova. Isso já é permitido exigir a vacina de funcionário desde que o mundo é mundo. Eu nunca tinha ouvido falar disso. Sempre, A dependendo Samantha das acabou de falar do filho funções, dela. sim. Não, você matricula um filho na Você é escola, você é obrigado- obrigado a entregar a carteirinha de vacinação. A poliomielite, esse Não tipo de importa, coisa. mas tem lei. Tem. Professora que vai trabalhar diretamente com criança, criança, ela febre tem que apresentar a amarela, carteira de tudo. vacinação. Quem trabalha em postos de saúde, quem trabalha em hospitais, acho que portuários também, quem trabalha em aeroportos. Deve existir alguma regulamentação, vou até estudar a respeito. Tem, já Porque- era exigido. Então, muito se discute agora E em relação à Covid. até qual é o limite, então, a partir desse raciocínio, do que pode ser exigido? Eu posso exigir a carteirinha de vacinação para ver se ele tem poliomielite do que Covid. E se amanhã depois alguém falar assim, olha, eu acho que a gente está correndo muito risco aqui no hospital, também tem que ver se a carteirinha, o exame negativo de HIV vai ser possível. Ah, mas é hospital, a gente tem que ver, de repente pode acontecer algum problema. Pode ser exigido nisso? Ou seja, quem vai limitar para que não chegue nisso? Então, eu acho que aí tem que pensar na determinada função. Eu não posso abrir o leque no sentido de Quando qualquer você função eu autoriza- vou pedir HIV. Mas sua Porque o função não HIV tem é caso. transmissão. Não, o HIV é um exemplo Ah, só. Mas vamos Mas dizer, a não é a função que vai Gente, dizer mas alguma a coisa. transmissão do HIV, Mas pensa, você ela trabalha é no hospital, específica, você né? mexe diretamente Ela com pode ser até por agulha, saliva, com algum dizem. tipo que pode Aí sim, vazar. aí sim. Eu acho que você poderia pedir. Então, acho que precisa ter um fator que determine que, dependendo do tipo da doença, você vai causar risco para aquele ambiente de trabalho. Aí, eu acho que seria uma coisa justificável. Precisa ter uma justificativa Sim, plausível então, para isso. justificando vai caber tudo. Inclusive nem HIV. tudo. Olha, não, eu vi já uma tese dizendo que pela saliva pode pegar. Então, não, vamos começar a exigir também por essa parte. Estou usando HIV como exemplo, mas pode ser qualquer outra coisa. Você deixa na mão do Estado muito poder. É isso que eu fico preocupado. Tá, mas exige vacinação então, faça uma pra lei para HIV? Covid. Não é vacinação, é exame do HIV. Não, pra ver se pode mas dar- a gente está falando aqui da vacinação, por enquanto, não. né? Pelo que eu entendi é da vacinação, né? Que é a vacinação que Não, eu tô falando dos previne limites algo. do Estado, da questão da lei. Não existe uma lei, mas por uma questão moral está sendo aceitável. Aí tô falando, e se amanhã depois expandirem isso para isso? Eu vou querer exigir agora o teste negativo de gravidez. Não, faz sentido. Entendeu? Ah. É a limitação através de uma lei. Tem que ser. E uma lei está lá na Câmara Bom, e no Congresso para poder pensar a respeito. Hoje, como funciona? Então, hoje, para essa pessoa que mandou a pergunta, a empresa pode exigir?
Eu entendo que pode. Eu entendo que pode. Douglas? Moralmente sim, legalmente não. Certo. Bom, se o patrão virar pra você e falar, me dá seu cartão de vacina, você vai falar, não. O que acontece com ele? Beijo, tchau. E eu acho o seguinte, Afonso, a forma de exigência da vacina traz com que a sociedade num todo se vacine. Porque às vezes muitas pessoas não estão se vacinando por ideais políticos, né? Ideais políticos. Sim. Aí pensa a pessoa que está desempregada. Ah, não, mas os empregadores estão exigindo a vacina, então eu vou ter que me vacinar. É uma forma de, indiretamente, fazer aquela pessoa se vacinar. É uma forma direta de coação para mim, isso. E sim, também. Também, você não tá errado. O raciocínio tá certo. Mas eu prefiro a coação do que a transmissão. O argumento das pessoas que não querem se vacinar, eu conheço várias pessoas que não são nem bolsonaristas, têm medo mesmo, né? Eu conheço gente de 60, 70 anos que não quer se vacinar porque tem medo da repercussão, falando não deu tempo de estudar, etc. Eu mesmo falei, vacine-se, você não sabe. Entre a chance de ficar vivo e a certeza que você vai morrer... E para uma vacina ser aprovada, gente, é muito difícil. Passa por uma e a nível mundial, gente. Mas o que eles falam, e que eu falo realmente é um argumento forte, é por que eu sou obrigado a estar vacinado se mesmo vacinado eu posso transmitir a doença para outro? Mas você transmite de uma forma bem mais leve, né? Tem essa prova? Porque não está sendo claro isso para as pessoas. Mas não está sendo claro para ninguém, você vai correr o risco. Então, mas você concorda que está meio vago? Sim, não tá claro tá vago a nível mundial. Tá vago. Ninguém quer falar a verdade. Ninguém fala a verdade. Aqui no Brasil, as pessoas aceitam as coisas. A maioria está vacinada, mas nos Estados Unidos, um monte de gente, tipo quase 50%, não quer se vacinar. Na França, na Itália, que eles já são países, na Europa, no caso, principalmente o francês, né? Que eles não aceitam as coisas impostas. Então, eles estão brigando eu tenho o direito de não me vacinar. Então, não é uma questão muito simples. É que o brasileiro aceita não acho porque que vem de baixo para cima essa pauta e tem que aceitar, porque a Globo falou, mas a verdade é essa. Está sendo violado o direito individual. Faz sentido. Não discordo. São pontos de vista. Mas vamos lá. Maiara e Maraísa. Gente, um dia desses, a Ana Maria Braga, né, chamou a Simone e a Simária para ir no programa e foi... Simone Maraíra! Ela misturou Simone e Simária com Maiara e Maraísa. Mas também é cada nome, né? Maiara e Maraísa processam a Folha de São Paulo após serem retratadas como nazistas. Gente, tá na moda isso, né? Tá. Nesse caso, eu concordo. Total. Porque... Vocês viram a imagem? Sim, ele colocou um bracelete, né? Que absurdo. A própria Folha pediu desculpa. E como a Folha publica uma coisa dessa? Eu não entendi. Ela pediu desculpa, cada coisa, demitiu, o nome dele é Anderson França, né? E depois readmitiu. Bom, vamos lá. Uma polêmica está movimentando aí as redes sociais. No artigo Silêncio sobre Roberto Alvim, reinou entre o pessoal do axé do sertanejo do pagode, publicado na terça-feira 21 no jornal Folha de São Paulo, o colunista Anderson França fez uma crítica aos cantores que não se posicionaram ao discurso do ex-secretário especial da Cultura com inspiração nazista. Dentre os nomes citados estavam justamente os de Maiara e Maraísa, que foram ilustradas com uma braçadeira com a suástica nazista e que causou aí a revolta da dupla. Em uma nota de repúdio, Maiara e Maraísa afirmam que associar a dupla ao nazismo é uma grande irresponsabilidade, uma agressão às cantoras que repudiam toda e qualquer atitude que remeta a essa época tão sombria da história. O departamento jurídico das artistas já foi acionado para que os responsáveis respondam juridicamente pelos seus atos. Após a postagem de Maiara e Maraísa no Instagram, o jornal se pronunciou. A Folha pede desculpas à dupla Maiara e Maraísa pela ilustração de autoria de Anderson França, publicada no artigo do colunista dessa terça. Não há na biografia da dupla nada que possa associá-las ao símbolo odioso que foi inserido. A ilustração já foi retirada do ar em respeito à dupla e também por não coincidir com a orientação editorial do jornal, informa a nota. Sim, mas fez. Então cada um faz o que quer lá, ninguém vê nesse jornal. Então, isso que eu tô falando, um absurdo, um jornal como a Folha publicar uma imagem daquela, gente. Ele pediu desculpa, ela se retratou, e demitiu. Mas e tem um porquê, passou né? um pouco, readmitiu. Por quê? Por quê? Porque tá polêmico, O Douglas, Douglas hein? hoje tá perigoso, gente. Tá por quê? Foi a inspiração da Sueli, quando passou para pode. Porque os sertanejos, eles têm um viés notoriamente oposto ao da Folha, né? Vamos falar. Os sertanejos apoiam o Bolsonaro. E aí a Folha, quando pôde, usou de alguma forma para atacar. Só que aí perdeu a mão.
Só não foram só os sertanejos, né? Ela atacou de uma forma Mas no geral. caso, a Maiara e Maraísa foi direto. Né? Foi direto por causa da foto, mas Até ele eu tô na dúvida se eu coloca... falei certo. Maiara e Maraísa. Maiara e Mas Maraísa. ele Maiara e indica Cerimônia. vários artistas, né? Um absurdo. Tem que processar mesmo um jornal de grande circulação como E esse. vocês acham que vai dar resultado aqui? Com Elas ganham? certeza, Sim, Afonso, com vai, certeza. com certeza. Ganham, mesmo com a retratação e Mesmo tal. com a Sim, retratação. mesmo com a E retratação. tem que processar o jornal e a PF do cara que fez. Do tal do Anderson. Com certeza. Solidariamente. Um absurdo. Show. Anderson França. Vamos lá, vamos falar um pouquinho aqui. Olha, essa pergunta que chegou pra gente. Lembrando que você pode mandar sua pergunta, tá? Tem dúvida, quer saber alguma coisa? Manda aqui, a gente tenta esclarecer pra você, tá bom? Doutor Afonso, conheci uma garota e ela mentiu a idade, disse ser maior de 18 anos. Acontece que ela tem 14. Uau! Tivemos relações e agora o pai dela fez um BO contra mim. O que eu faço? Nada. Erro de tipo, né? Não. Erro de tipo, né? Uma excludente de licitude, Não, né? e independente disso, 14 anos... Não... 14 anos em diante já não tá mais protegido, né? já Ela não tá falou mais menor de 14, protegido, 14 anos, então... Gente, 217A do é isso Código aí. Penal. Ela tem Essa 14 pergunta eu fui pedir orientação pro meu filho, que é estudante de direito de 18 anos. Aí ele virou e falou assim: mãe, deixa que eu tô antenado nisso. Porque aí o medo, né? Então, ele que me orientou nesse sentido. Então, vamos lá. Ó. Antes dos 14... antes dos 14 não tem capacidade de consentimento, tá, gente? Menor que isso. Então, como a colega falou, artigo 217A. Ter conjunção carnal ou praticar outro ato libidinoso com menor de 14 anos, pena reclusão de 8 a 15 anos. Tá, maior de 14. Maior de 14, pensa assim, tem a concordância dela e ela era maior de 14, o pai chora. Engraçado esse pai, Existe né? um projeto de lei que eu até estudei, que se for em relação à exploração sexual, que é crime. Mas aí a adolescente de 14 anos, esse projeto de lei é justamente para resguardar. Porque fala abaixo de 14, tá? Mas e a de 14 em si? Sim, Né? sim. Mas só especificamente a exploração sexual. Não no caso, porque hoje em dia as criançadas são mais espertas que a gente. Muito né? mais. Muito mais. Meninada, toma cuidado, ó. Independente da concordância menor de 14, Não dá se mete problema, nessa encrenca. pelo amor Não de se Deus. mete nessa encrenca. Maior hein? de 14 tem a concordância, Beleza. cuidado. Cuidado da mesma forma, Cuidado. né? Olha, hoje em dia toma cuidado sempre, tá? Toma cuidado. Cuidado. Vamos falar da Sasha. Sasha Meneghel entra na justiça contra o reality Os Zafiros. Foi feito um reality show aí, Os Zafiros, a avó dela, pai dela, a tia dela, todo mundo dela. Mas parece que existe aí uma rusga familiar da Sasha com a avó, não é, Fê? É verdade. Você que gosta de uma fofoca. Eu adoro uma fofoca, Por que elas não se dão bem, gente? A avó com a neta, gente? Por Bom, quê? não sei quem se dá bem com aquela Beth Zafir, né? Rolou um ciúme. Ai, eu não Na sei. verdade, é o Você acha? distanciamento, né? Acho que Ela- além do distanciamento, não sei. Eu não sou muito cada opinião pessoal, tá, gente? Eu não sou muito Não cada... dá sua opinião Olha a aqui. opinião pessoal. Não dá não sua sei. opinião. Aqui é público, hein? Eu não sei, eu não vou muito cada Beth Zafir, não sei porquê. E aí ela e a Sasha, devido ao distanciamento, elas não têm muita afinidade. E aí foi o que aconteceu. A Sasha proibiu de usar o nome dela no reality. Mas é exagerado isso, né? Ah, você acha? Eu não acho. Não, até o ponto de não utilizar a imagem dela, ok. Mas citar o nome é da família, tá fazendo um negócio da família. Mas pensa assim, ela tem o direito de não ter a vida dela exposta num programa de televisão. Então, Você não sabe o que a avó iria dizer ali. Mas- Exatamente. mas Porque essa- elas não têm um relacionamento próximo. Então, eu não sei o que a avó falaria sobre ela. Então, acho que na dúvida, ela falou, opa, vou me prevenir aqui. Bom, olha só. O reality, ele aconteceu no canal aqui, no E. E um detalhe dos bastidores chamou a atenção, né? No programa tem a Beth Zafiro, o Luciano Zafiro, a esposa Luana. E eles não puderam mencionar aí o nome da Sasha, enfim. Segundo a Carla Bittencourt, a filha do ator, né, com a Xuxa, se desentendeu com a avó paterna em 2019, na época em que as gravações aconteceram. E entrou na justiça porque seu nome não fosse citado. Tudo começou após Beth falar sobre a sua relação com Sasha ao programa Mauri Júnior. Aí também a avó... Ai, ó que E depois no desnecessário. pânico também, Na né? ocasião, ela desnecessário. afirmou que não tinha contato com a neta. Zero. Ela mora em Nova York. Questionada se não conversava com a filha da apresentadora nem pelo WhatsApp, ela disparou: não, muito raro, não dá tempo. Eu estou numa vida muito corrida e ela também deve estar, porque está trabalhando lá. Beth ainda abriu o jogo ao ser isso. perguntada se não sentia falta de um contato maior com a neta. Não, porque eu tenho mais 8, então não dá pra sentir falta. Argumentou. Também ela é foda. Mas que eu tô olha, falando. mas é um negócio tão assim de família que às vezes a pessoa fala num ímpeto assim,
É igual minha mãe. Minha mãe tem 10 irmãos. Ah, você tá com saudade de fulano? Ah, não, tem outro pra suprir. É um negócio tão assim que eu não vejo que Mas não é legal, pensa. Mas ao ponto... É desnecessário. Tudo bem, mas ao ponto de uma ação judicial, eu acho exagero. Aqui, ó, na Porque a atração... guerra de ego aí é grande. Segundo a publicação, o programa vai mostrar o dia a dia das famílias, tal, famílias da sociedade brasileira. Estavam mostrando Beth, como ela enfrentou várias adversidades e se reinventou como mulher, mãe, profissional, tal. Já Luciano traz no programa a vida com a esposa, os filhos, tal. Além, ele consegue equilibrar a carreira de ator, empresário, pai de família. Parece que é muita coisa que eles fazem, né? Não é tanta coisa assim, dá pra fazer todas as coisas. Ator, empresário, pai de família. Tipo, a gente faz A isso gente no faz dia a dia. isso vezes 4. A gente é pai, advogado. É advogado, vem pro podcast. Luana, por sua vez, retoma sua carreira de cantora e compositora após se dedicar exclusivamente à maternidade. Em recente entrevista à Mary Claire, Beth voltou a falar sobre o assunto e deixou claro que não existe mais desentendimento. Isso é passado. Já está tudo de boa, tudo bem, disparou a socialite. Ainda em 2019, Beth curtiu um comentário que dizia: eu não suporto a Sasha e vi que sempre estive certo. Nem a avó dela gosta dela realmente. A Sasha coisa boa não é. Minha intuição não engana. Já sobre a curtida que deu no comentário maldoso, em entrevista ela explicou: eu pego o celular e vou curtindo tudo, mas às vezes nem leio. E esse, por acaso, ao qual você está se referindo, eu sei qual é, mas não quero comentar. Por favor, eu simplesmente fui lá e curti. Mas não foi por maldade, juro que não foi. Mas as pessoas têm tempo pra ver que eu curti e deixei de curtir. Eu não queria ter mais Instagram. Agora tenho por causa do trabalho, mas vai chegar esse dia, completou. É, muita picuinha, né? Entendeu? Ela vai, o Douglas curte falou, é a muito postagem. Então, mas você concorda? Quantas vezes eu já cheguei a curtir negócio que eu não li, depois eu voltei e descurti. Ah, mas tá Né? falando sobre a neta. Sim, mas é... Às vezes a gente eu faz acho uma postagem aleatória, vai e curtiu, não Eu curtiu. direto. Mas, é a mas, por neta. exemplo, quem tem 1000 curtidas, curte todas, né? Quem tem 1000 comentários, 2000 comentários, 3000 comentários. Não olha, é muito... Já sai curtindo, né? É. Mas eu acho que a Sasha... Mas a avó não gosta da neta, tá certo isso aqui. Eu A encrenca é acho. grande. Pode aqui. não tem Não afinidade. tem afinidade. Pronto. Pra quê? Porque vocês concordam que trazer o nome da Xuxa e da Sasha traz ibope? Traz audiência, gente, Sim. o nome delas. E ela mesmo, E parece que tem um comentário até a respeito disso, né? Que ela achou que a Sasha participando daria mais ibope pro Exatamente. programa. Então ela tá certa, ela não vai participar. Ela não quer ver a vida dela Será exposta. que traz ainda? Traz. Porque eu tô vendo a Xuxa buscando. Ó, a gente tá falando dela pra criticar dar ibope tudo. aqui. Ó. É, mas assim, o que eu vejo é ela agora começando a comentar. Toda hora aparece Xuxa, acha não sei o que de não sei quem. Tá aparecendo, eu falei, tá aparecendo. Posso falar? clickbait. A Xuxa tem duas fases. A Xuxa tem a fase Marlene Matos, onde ela falava o necessário, onde ela falava aquilo que, de fato... Eu acho que ela era muito bem Coerente. orientada. Ela era muito coerente. E hoje a Xuxa que fala o que pensa de qualquer coisa e tal. E não tô dizendo que tá errado, mas hoje ela fala coisas que acabam Tá sem até freio, né? queimando a imagem E dela. acho que é muito da idade né? também, não é, Afonso? Vai chegar uma certa idade, eles acham que pode falar tudo. Eu acho que também falta orientação. Hoje ela não tem alguém que dirige a carreira dela. Antes a carreira dela era dirigida por alguém que tinha expertise, por alguém que tinha um direcionamento, que sabia onde ela queria chegar, sabia onde ela queria colocar a Xuxa. Então, não fale isso, vai por aqui, vai por ali. Eu acho que a gente percebe a Xuxa da época da Globo. Era uma Xuxa totalmente dirigida. Talvez ela não era feliz com aquilo, mas ela era um produto, e um produto que estava muito bem dirigido. A Xuxa Record era outra coisa. Outra pessoa. A pessoa que falava qualquer coisa, que falava umas falas até um pouco fora do contexto. É uma pessoa que dá opinião bastante, mas que às vezes não faz muito sentido, que é desnecessário. É o caso da opinião pública, né? Que É. a gente tava falando lá. Mas ela tá sendo ela tá feliz e tá fazendo sentido pra ela. Mas ela tá falando umas coisas que não são legais. Ela fala bastante coisa. Eu sou suspeita, né, gente? Eu gosto da Xuxa. Eu sou suspeita. Não, eu também gosto da Xuxa, mas eu acho isso. Mas eu acho que ela traz ibope. Seja ela positiva ou negativa, ela traz um ibope. É a Xuxa, ela traz. É um ícone, né? Sim. Perto da família Zafir, falar da Xuxa, a Xuxa traz ibope, A sim. Xuxa deu um up na Tá, família Zafir, vamos né? lá. Exatamente. Quem conhecia o Luciano Zafir antes da Xuxa? Ninguém. A gente conheceu ele através dela. Concorda? Mas a família Zafir é famosa, socialite. Eles têm dinheiro. Então, eu não sei. Eu não sei. Dizem que eles são são eles falidos, né? Eles são famosos quem? Então, eu não conhecia o Luciano antes Quem da é que nem Xuxa. se a Duda tivesse aqui, ela falaria: quem é ele é na fila do leite. Na fila do pão, do né? pão. Eu falei do leite. Quem é o Luciano Zafir na fila do pão?
Então, eu não conhecia a família Zafir antes da Xuxa, gente. Ele só era o bonitão lá atrás, né? Exatamente, ponto. Eu lembro até hoje o discurso da Xuxa no Faustão, dizendo do que eu quê? estava grávida, lembra? Não. Agora eu não estou mais sozinha. O Luciano com aquela cara de pamonha. Vocês não Era- lembram disso? Era Não. ela e a gravidez e ele era um coadjuvante. Exatamente, agora eu não estou mais sozinha. Eu Oi? lembro quando nasceu a Xaxa. Nossa, foi um negócio. Parou o Brasil pra ver a Parou o Xaxa. Brasil. Numa maternidade que era numa casa. Assim, eu me lembro que era. Olha, pra você ver, eu me lembro disso, Então. tá? Era uma casa, assim, uma coisa com cheia de flor, de plantas. Era talvez um hospital, assim, que era meio no meio do mato. Um negócio assim, que lá no Rio tem muito isso, né? Me lembro, olha só. Exato, tá vendo? Tá vendo a memória que as pessoas têm da Xuxa E a das Xuxa, filhas? a Xuxa é muito transparente que a verdadeira paixão dela foi o Ayrton Senna, né? Exatamente. A única paixão. que ela Exatamente. Ela traz Ibope. Então tá certo. Eu, particularmente, entendo que a Sasha tem que proibir mesmo. Ela não quer ver a vida dela exposta, ela tem que proibir. Beleza, falou. Valeu, Xaxa. Doutor Afonso, eu quero vender placas de MDF com imagens aleatórias. O que é isso, gente? Doutor Afonso, quero vender placas de MDF com imagens aleatórias. Quer vender quadrinhos? Será? É, mas não pode, né? Tá. Tem que ter Posso ter autorização. problemas com direitos autorais mesmo se eu colocar crédito do autor e a fonte da imagem? Sim, se não tiver Vai, autorização. Samantha. Se não tiver autorização, sim. A não ser que seja a imagem pública, né? De Exatamente. domínio público. Né? Ou autorizada comercialmente. Igual, por exemplo, você vê propaganda de dentista com imagem de fulano. A pessoa autoriza aquela imagem para fins comerciais. Aí, ok, mas se for desenho em quadrinho, nesse sentido, tem que ter autorização, sob pena de danos morais e patrimoniais. Certo. Então aqui no caso, não sai Exatamente fazendo isso. risco que vai te dar dor de Não, cabeça, não tá? faço. Vamos lá falar de arquivamento de ação. Olha aqui, a justiça pede o arquivamento do processo por estupro contra o CR7. O juiz considera que os advogados da Catherine Mayorga, que faz a acusação, agiram de má fé e se basearam em documentos vazados e roubados. Nossa, que história complicada essa aqui do CR7, hein? Mas vocês viram também? O quê? ocorrido foi em 2009. Aí a denúncia Fizeram em 2012, um acordo, né? Fizeram um acordo Foi. de 300 mil euros. Tá, me explica essa história que as coisas só acontecem depois que a pessoa fica famosa. Aí depois a vítima, né, modelo, Exato. depois de 10 anos, acho que encontrou Acho um que foi em 2000 advogado. Em 2009, em 2012, acho que ela propõe ação, não foi isso? Não, Ela faz o em acordo. 2009, ela faz o acordo. Isso, Em isso. 2018, o processo já estava arquivado. O acordo lá atrás foi de 300 mil euros. Em 2018, ela propõe nova ação. Que ela diz que o mesmo com acordo não tem processo, validade. Porque ela ainda está sofrendo moralmente, não sei o quê, não sei o quê, não sei o Quem quê. é que sabe? E perde 60 milhões de euros. Absurdo. 60 ela falou milhões. que fez o acordo, mas ela estava fora de si quando ela aceitou É, 300 mil euros. Engraçado, mas ela aceitou o dinheiro, né? Ela devolveu o dinheiro, né? Não. É. Vamos lá. Juízes consideram que os advogados de Kate Mayorga, que faz a acusação, agiram de má fé e se basearam em documentos vazados e roubados. O Tribunal Federal de Las Vegas, nos Estados Unidos, recomendou na quinta-feira o arquivamento do processo civil movido pela americana Catherine Mayorga contra Cristiano Ronaldo. O jogador português é acusado de estupro por conta do caso, chegou a ser alvo de protesto em sua reestreia no Manchester City há algumas semanas. O juiz federal Daniel Albrecht do estado de Nevada considerou na decisão que os advogados de Mayorga se basearam em documentos vazados e roubados, além de comunicações privadas entre Cristiano e sua defesa. Rejeitar o caso de Mayorga pela conduta inadequada de seu advogado é um resultado duro, escreveu Albrecht, sei lá como é o nome desse homem. Em sua recomendação à juíza distrital americana Jennifer Dorsch falou que mas é infelizmente a única sanção apropriada para garantir a integridade processual do processo judicial. Mayorga era representada da causa pelo advogado Lerlis Mark. De acordo com o magistrado, ele agiu de má fé em detrimento do seu cliente e da sua profissão. Stovall não vai localizado aí para comentar, ele não foi localizado. Em entrevista à TV inglesa, o advogado da crack comentou a decisão. Estamos contentes por ver que o tribunal reviu esta matéria e mostrou vontade de aplicar as leis aos fatos, recomendando o arquivamento do caso contra Ronaldo, disse o Peter. Agora os advogados de Mayorga têm 14 dias para recorrer, tal. O que aconteceu depois? Não tem notícia. Ah, olha aqui. Agora eu vou falar de valores, tá? Olha aqui. Então, esse que é... Porém, em 2018, Mayorga denunciou novamente... Ah, eles chegaram a um acordo de 300 mil Isso, euros. em 2009. É, Mas aí em 2009, 2018... o processo foi arquivado. E aí a Mayorga vem
é garantido que estava mentalmente incapacitada onde fez o acordo, e aí revelou que ela estava exigindo uma nova indenização de 60 milhões de euros. A quantia seria a soma de 20,7 milhões de euros pela dor de sofrimento passado, mais 18 milhões pela dor e sofrimento futuro. Esperou 9 anos pra identificar a dor. 60 pra dor... Mas que dor? Ela foi estupro. Ela alega o quê? Ela alega estupro. Ela alega Estupro. O caso do estupro teria acontecido no dia 12 de junho de 2009. Na ocasião, Mayorga afirma que Cristiano Ronaldo a convidou para sua cobertura no Hotel Palms, em Las Vegas. Dentro do quarto, o jogador teria oferecido camisa e shorts para que ela entrasse em uma jacuzzi. Nesse momento, segundo ela, o atleta teria atacado. Agora, sabe o que eu acho? O que ela foi num quarto de uma pessoa? Não é? Você se enfia no quarto de alguém no hotel, por exemplo. A pessoa vira para Você mim e não fala, conhece. olha, vamos no meu quarto. Você vai pro quarto, qual o objetivo? Pois é. Maior de idade, não tem 14 anos. Com jogador de futebol. Um jogador de futebol, Pois em troco de um short e de uma camiseta. Peraí que tem mais aqui. Ela não quis fazer sexo oral com ele, por isso que ele estuprou. Isso que eu ia falar. A acusação diz que ele pediu para fazer sexo oral e, com recusa, ele teria levado pro quarto estuprado. Em seguida, segundo a acusação, o português teria oferecido a quantia para que Mayorga ficasse em silêncio e que teria assinado um contrato para firmar o acordo. Em 2018, o assunto foi divulgado pela revista Tal. Na mesma semana, no Instagram, afirmou que a versão da mulher era mentira. Ele falou que é mentira, que é fake news. Querem se promover usando meu nome. Eu acho que assim, tá bem estranho aqui, viu? Eu acho E na que não é verdade o nada. processo foi anulado por provas Vazadas, e né? roubadas, Minha opinião, né? ninguém entra no banheiro com a outra, no quarto da outra, sem saber o que tá indo fazer. É. Esses caras são alvos, né? Eles têm que tomar cuidado. E a sorte do Neymar foi que ele gravou, né? Sim, que ele não apagou a conversa. Porque o clamor público ele já tinha condenado o Neymar. Exatamente. Se ele não tivesse aquela É o gravação... que o Afonso falou. O que você vai fazer num quarto que não seja um jogador de futebol, que seja um cara numa balada que te chamou... Aconteceu isso em Santa Catarina, né? A gente Né? teve- É, É o mesmo caso lá da mas eu absolução, acho né? que lá é mais... eu acho que é mais complexo o caso ali, né? Não, e aqui o que se discute no processo é essas provas vazadas e roubadas. Porque às vezes o que acontece no nosso... Vamos trazer para o nosso mundo jurídico. As provas são roubadas, são vazadas e a gente quer utilizar ela como meio de prova num processo. Que é o que acontece aqui, né? Mas eu consegui essa prova de uma forma ilegal. Não foi permitido. E as pessoas precisam entender de que forma elas vão querer usar essa prova no processo. Porque eu não sei se vocês lembram, na época que eu estudei na faculdade de Direito... Que foi ontem. Foi ontem, né? Semana passada. Não, 2020. O fruto da árvore envenenada, vocês lembram? Sim. Que uma coisa que estava contaminada é isso, contamina todo o resto e dá nulidade processual. Então as pessoas precisam pensar o que elas buscam como provas nos processos que elas pretendem mover. Porque a prova não pode ser pega de uma forma ilegal, uma forma que não tenha sido permitida. Precisa tomar cuidado com isso, porque dá uma nulidade, que foi o que aconteceu aqui. Mais uma vez a gente volta para os casos de estupro, não é? Bem doido isso, Sempre, né? Isso tá sempre. acontecendo bastante, então tem que ficar bem atento aí nessa questão. Mas eu acho que nesse caso difere do outro que a gente vai falar. Sim, um pouquinho diferente, de fato. Bom, tem pergunta aqui agora. Pessoal, mandando pergunta, pode mandar sua pergunta aí pra gente, tá? Doutor Afonso, eu trabalhei como cuidadora há 12 anos e nunca fui registrada, somente recebia meu salário. A senhora que eu cuidava faleceu, morávamos apenas nós duas. O filho que me contratou disse que eu não tenho direito a nada. Ele tá certo? Vai, Claro quem que quer, não. quem Claro quer que falar não, aqui, gente. que agora vocês vão estourar aqui. Fala aí, Douglas. Vai, Fale, começa fale, o Douglas. pode falar. Vai, deixa o Douglas tá Douglas. mais Douglas hoje tá quietinho. polêmico. Só as Vai. mulheres estão As falando. mulheres hoje estão com Vai. tudo aqui. Não, ele tá polêmico hoje. Não, mas ele vai na linha Aqui, certa, gente, né? é vínculo, tem que entrar com o processo, deve tudo pra você e ponto final. É isso. Não... Resumindo. Beijo e tchau, né? Resumindo, deve tudo É aqui. tão dada a situação. E só 5 anos retroativos, ela não vai receber os 12, né? Você só Exatamente. pode reclamar os últimos 5 anos. E desde que esteja Se dentro bem dos que dois, né? o vínculo é imprescritível, aí o vínculo Exato. vai desde Sim. lá de trás. Vamos lá. O filho até poderia ficar com a empregada, se ele tivesse interesse. Aí você vai lá nas anotações gerais, na sua CTPS, e anota que ao invés de ser com a mãe, agora é com o filho. Só faz essa retificação no nome. Ele poderia, mas aqui ele deixa claro que ele não quer a continuidade da prestação de serviços dela como Até empregada. porque era específico para a mãe. Para a mãe. Como cuidadora, Exato. Faz né? sentido continuar. Mas às vezes acontece. Faleceu, eu vou ficar com aquela empregada muito Então, tempo mas da não minha era mãe. empregada, era cuidadora. Às vezes acontece Diferente. deles ficarem com a pessoa, mas existe essa possibilidade. Pode. É só alterar ali o nome da pessoa responsável atual e continua. Mas não é o caso aqui. Ele não quer. Se ele não quer,
Pede Mas uma eu acho que nem precisava da anotação, porque ele mesmo que contratou para a mãe. Então, dá continuidade no contrato. Porque Cadê, é ó? o filho que contratou a cuidadora para cuidar da mãe. A mãe faleceu. A mãe faleceu e ele falou o filho que ela não que tem me contratou, direito. é verdade. Só que ela não foi registrada, então não precisa nem modificação. Não, Né? é verdade. Eu achei que ação tivesse sido a mãe. É diretamente verdade. contra o filho. Então é o seguinte, você vai ter que entrar com uma ação, provar o vínculo empregatício aí e pedir o seu vínculo trabalhista e todos os direitos que tem de uma relação. Que aí Uma dispensa engloba sem justa causa. a lei da empregada doméstica, né? Sim, uma dispensa Da sem justa doméstica, lei da Exatamente, doméstica. exatamente. Ela vai ter que entrar com uma rescisão ou uma rescisão indireta, se ele não quiser dispensá-la, né? Mas já não foi tem, mas dispensada não aqui. tem. Ela já foi dispensada. Ó, o filho que me contratou disse que eu não tenho direito a nada. Ele está certo? Já dispensou e não pagou nada, não isso. pagou nada e nem registrou. Agora não fez vamos lá, nada. agora só uma coisa. O polo passivo dessa reclamação é a falecida, é o espólio da falecida ou é o filho? Eu O entendo filho. que é o filho, O que ele filho, que o filho contratou. O filho que contratou. Se Perfeito. jogar pro espólio, vai enrolar isso aí de um jeito. Não, e foi o filho que contratou. Eu tinha Agora achado vamos que era dizer, a mãe, agora mas vamos foi o dizer que filho. lá entre com a ação contra o filho e aí o filho prove que a empregadora era a mãe. Tudo bem, então aí ele vai extinguir, né? Vai ter uma, mas ele vai ter uma Então, vai pro sem espólio, decisão de né? mérito e vai para cima do espólio, já arresta, já interrompe a divisão do patrimônio. É isso. E só para o pessoal de casa entender que o artigo 483, parágrafo 2º da CLT, regulamenta que um dos motivos para rescisão indireta, quando o empregado pode considerar rescindido o seu contrato de trabalho em caso de morte do empregador, gente. Tá lá. A CLT permite, tem essa permissão. Embora aqui seja usado como analogia, porque aqui a gente está falando de um empregador doméstico e a lei do Sim. empregado doméstico não traz em caso de falecimento, Mas né? com a peculiaridade que quem contratou não foi quem faleceu. Sim, Foi eu o tô dizendo filho, em caso. né? Isso, eu tô Eu dizendo em colocaria os caso dois de no polo, falecimento. Pensando aqui, acho que eu colocaria os dois no polo. O filho eu e o colocaria espólio. os dois. Eu também colocaria os Colocaria dois. Tá, então assim, o seu empregador faleceu, às vezes em caso de empresa isso não muda muito o cenário, porque tem os sócios, a empresa continua ativa, mas você é uma empregada doméstica, seu empregador faleceu, o que eu faço? Entra com uma rescisão indireta e pede suas verbas Agora, trabalhistas. outra coisa, precisa ver o nível de quem ela estava cuidando. Às vezes era totalmente incapaz. Aí é fácil de provar. O filho eu não colocaria a mulher, porque aí não tem aviso prévio, não tem nada, né? Não, Como empregador, né? É. Tá certo. Sim, Pelo falecimento. aqui, pelo menos no caso, diz que foi o filho que contratou. Então eu colocaria o filho mesmo o filho. e deixaria claro nos fatos que, Sim. embora tenha sido contratado por filho... Para fazer a prova, né, até essa peculiaridade, porque se está precisando de uma cuidadora, às vezes a pessoa está em boas condições mentais, não está física. Sim. Mas pode não estar em condições certeza. mentais também e fica fácil de Com provar. certeza, Que com ela não certeza. tinha capacidade para contratar ninguém. Exatamente. Né? Bom, resolvido esse caso. Agora vamos falar dela, Luana Piovani. Gente, a Luana Piovani tá Ela sempre causa, envolvida né? em polêmicas, né? E parece que ela venceu um processo aí contra o Pânico na Band, né? Em segunda instância. O Pânico da Band lá atrás, tá? O processinho demora, né, gente? Isso aqui é matéria atual. Foi em 2018. O negócio demorou. Agora eu vou ler pra vocês o que aconteceu aqui com a Luana Piovani. Ela venceu em segunda instância o processo que moveu contra a Rede Bandeirantes, o programa e humoristas do Pânico na Band. O Tribunal de Justiça de São Paulo concluiu que houve uso indevido da imagem de atriz e os réus, foram condenados a pagar solidariamente indenização de R$100 mil. A defesa dos condenados, que inclui os humoristas Rodrigo Scarpa Vesgo, Marcelo Picon Bolinha, o apresentador Emílio Surita e o ex-diretor Alan Rapp, informou que recorrerá novamente da decisão. A atriz processou o programa por ser importunada na praia do Leblon, no Rio de Janeiro, quando estava descansando com o marido Pedro Scooby. O humorista Rodrigo Vesgo recebeu a missão de entregar um buquê de flores ao casal na areia, mas a atriz não gostou e pediu para o Vesgo sair. Em vez disso, o programa focou Luana por vários minutos, exibindo o resultado de forma não lisonjeira em 3 de agosto. Foram 14 minutos de programa depreciando a imagem de Luana. A imagem dela não foi para uso jornalístico. Ela estava trabalhando na Globo, não tinha contrato com o Pânico. Essa nova coordenação contra o Pânico é mais um meio de dezenas de outras em que o judiciário pune o uso comercial de imagem em nome das pessoas famosas sem autorização, declarou o advogado dela, da Luana Piovani. Isso foi em 2014. Lá atrás, é que demora, né, os Em processos. primeira né? instância foi negado E e, aí- ela pediu R$300 mil. Em segunda instância, Ela ganhou. ela ganhou 100 mil. E Mas acho eu acho justo. que nesse caso foi justo, o- porque o Pânico eles abusam, Era chacota, né? Não,
Eles ultrapassam o limite, né? Era uma chacota demais. Por mais que seja a imagem pública, o que ela falou, olha, não Então, quero mas ela não participar pode da aparecer, ela é Ela pública. Ela pode, mas não... É porque De forma vexatória, eles fazem... Afonso. Eles Mas ela também ultrapassam não os deixa limites. ninguém falar nada, né? Mas, Concordo, ela é polêmica. Você não pode fazer sim, nada com ela é a polêmica, mas no caso em específico, o Pânico, ele era pra... Era chacotar vexatória, mesmo, era chacota. né? Eles excediam um limite ali. E Nitidamente. muito, né? Muito. Especialmente o Vesgo, né? Principalmente, é Cadê verdade. cadê esse povo, gente? Tudo falido. Sei. O Carlinhos, o mendigo... Perdeu o apartamento, O mendigo nós perdeu o falamos apartamento, que a gente viu esses dias aqui numa penhora e É. tal. O Carioca tá com um programa também de podcast com bolinha, com bola. E o Ceará tá sozinho, acho que numa emissora aí, agora eu não tenho certeza. O Ceará? O Ceará é o... Ah, o Ceará, ele é casado com a Mirella, né? É. Ele faz alguma coisa? Então, ele foi nesse programa, nesse podcast recentemente. E ele falou que o último projeto dele era um canal da Globo, mas aquele a TV a cabo da Globo. Multishow. Ele tinha alguma coisa no Multishow. Tá. E o mendigo tá tentando se reerguer agora. Tá recomeçando. mendigando, Tá coitado. recomeçando. Perdeu o apartamento. Difícil. Bom, dona Piovani, então aqui no caso... não- Acho que a única que se deu bem ali foi a Sabrina Sato, né? Estourou. Que é de boa, né? Que A ela Sabrina até, Sato né? é do Pânico? Ela Ela era do era. Pânico. Ela era Você do- não lembra? Mas Eu que não. ele acabava com ela. Ela veio do BBB, Pânico, Band. Nossa, Nossa, mas que currículo! Eles, É. Aí depois ela foi pra Band. Nossa, eles Ela acabavam era com de lá. ela. Nossa, não lembrava disso. É que ela é muito de boa. Ela é assim. muito de boa. Por isso que ela se deu bem. Diz que ela é um show de carisma. Ela é É. carismática, Com humilde. Eu acho que ela é muito humilde, energia, né? Energia, tudo. Humildade. Tá? A gente falou um dia desses aqui de um Sim. processo que o segurança dela teve que pagar 140 mil, né? Exatamente. Doutor Afonso, fui vítima de um golpe. Paguei 25 mil em transferência bancária. Ele mandou o contrato e DUT assinado e registrado em cartório, porém falso. Ele ficou de entregar o carro em uma cidade. Acontece que ele sumiu. O que eu faço? Senta e chora. Meu Deus do céu. O que é falso? A autenticação só ou o Como documento que inteiro? você compra um carro sem ver o carro? Mas isso tá posso acontecendo falar? muito hoje. viu? Muito, é um Pela golpe internet. super Posso famoso falar? esse Eu golpe. acho que o contrato e o DUT era falso aqui. É. Tudo. Não era, tudo. Tudo falso aqui. Não tem o Tudo- que fazer. Porque hoje em dia você tem. As pessoas estão comprando carros, por exemplo. Tem muito perfil. Tem perfis famosos de carro. O Adolfo, o Afonso deve conhecer, por exemplo, Paito. Ele vende pro Brasil inteiro. Sim. O cara vê o carro no perfil do Instagram, faz E o compra. depósito, compra e eles mandam para eles por plataforma lá pro Nossa, sul, eu pro não Ceará, tenho pra onde coragem, for. não. Então é uma operação tremendamente comum. Entretanto, tem os picaretas no meio disso aí que fazem a Que mesma se coisa, só que utilizam não. disso, As né, pessoas pra- precisam tomar cuidado, principalmente quando existe supostamente um intermediador dessa compra, porque é o tal golpista, é o estelionatário. Porque ele fala pro comprador que ele tem um carro para vender e fala pro vendedor que precisa comprar o carro. E nesse meio tempo, ele como Agora- intermediador recebe o tira dinheiro dele, e não é. dá o carro para Agora ninguém. eu vou além. O que vocês acham? Qual que vocês acham que é a responsabilidade da plataforma que intermedia Nenhuma. essa negociação? Nenhuma. Nenhuma. Não Não tem acha como que ela tem? ficar olhando todas as conversas, né? Ela nem olha, na verdade, ela não pode. Nenhuma. fotografar. Mas ela ganha por isso, né? No caso, qual foi a plataforma aqui? Não sei. Geralmente- Agora o que você tá falando é se ela ganha, ela tem... Porque, ó, o Mercado Livre, hoje, o Mercado Livre, antigamente, eles não eu tô dando um exemplo porque aconteceu comigo recentemente com um iPad. Eu comprei na plataforma, o cara não entregou, R$ 4.800, que é dinheiro, né? Oh. E aí o Mercado Livre me devolveu o dinheiro. Ele se responsabilizou. E assim, eu não sei se é Mercado Livre, o que é, mas eu acho que a partir do momento que a plataforma é igual a discussão do Uber, né, que ela recebe em cima disso, tem que ter uma Mas você pensa o seguinte, os responsabilidade. dois caíram no golpe, tanto o comprador quanto o vendedor, né? Os dois caem no golpe, pelo que eu entendi Comprador- do... Não, mas o que eu entendi aqui, Tá, não existia o nesse carro. seguinte, mas teve parece um- que não existe o carro. É a mesma coisa, eu vou lá no Mercado Livre e coloco um carro para vender. Aí você vai lá e compra. Mas aí você não pergunta onde que eu tô, você pode ver o carro, você vai lá e paga Sim, o carro. sim. Mas só que o carro não existe. Eu anunciei lá, mas o carro não existe. Por quê? Provavelmente esse estelionatário pegou a foto da imagem de um carro de alguém, Sim. colocou como... Então, É. eu entendo que os dois foram Eles não vítimas colocam ali. nem placa ali. Os dois foram vítimas. É difícil. Em relação à plataforma, eu não sei te dizer. Eu não sei como funciona o regulamento deles do anúncio. Ou você anuncia... Eu não sei se por exemplo, eu vou falar que o LX, eu acho que o LX não paga
Você anuncia lá, você paga... Ele não recebe pela essa intermediação alguma não coisa. recebe? Eu acho que não. Então, eu acho que teria responsabilidade quando... Recebe, Quando recebe. que é diferente do Mercado Sim, Livre. O é. Mercado Livre tem uma porcentagem, né, de quando ele faz a venda. Acho que não é o caso do OLX, não. Por isso ele não teria essa responsabilidade. Eu aqui entendo já que era, não, que né? não tem. Eu trouxe até umas dicas aqui, ó. Primeira são? pessoa tem que tomar cuidado no seguinte, o Código Civil diz que o pagamento deve ser feito ao credor ou a quem de direito o represente. Apareceu uma pessoa meio intermediadora no negócio aí de comprar ou vender esse carro, o carro tá no seu nome? Não. Eu vou pagar para a pessoa com quem eu tô fazendo o negócio, Afonso. Eu não vou pagar para terceiros, Sim. tá? Outra coisa, conversar com quem está o produto. O carro está com quem? Então eu vou conversar diretamente com aquela pessoa. Eu não preciso de intermediador para comprar um carro. Mas a pessoa Mas também a pessoa pode se às vezes fazer de coloca no intermediador. meio, é difícil. Falar que é o dono. É né? muito complicado. Então, se há um Posso intermediário... falar, gente? Esses caras são safados. São, É muito são. 7-1, Fê. E se há um intermediário, Obrigado, Gabriel, desconfie. valeu. Precisa desconfiar se existe um intermediador. Outra, se o veículo anunciado está com preço muito baixo, gente, precisa tomar cuidado. Posso falar? Eu comprei o carro uma vez, vou contar pra vocês. Eu comprei um carro por um preço muito barato e era num dia chuvoso, eu não vi direito o carro, o cara me mostrou assim meio na chuva. Bom, eu sei que depois que eu paguei o carro, fui no Lava Rápido, chovia dentro. Então, Era todo furado, o carro era blindado Nossa. e tinha tirado os vidros blindados. Olha, eu caí numa... um golpe. E outra, jamais dê sinal, gente. E principalmente se a conta é de fora de outro estado. Por exemplo, eu tô comprando um carro aqui em São Paulo. Ou então você dá um sinal, mas de um valor simbólico. Vai R$500. Entendeu? Geralmente não de tem sinal. 25 mil, né? Exato. Não, tem o cara sinal pra comprar o depositou carro. Eu vou, 25 olho mil. o carro, gostei. E outra, faz aquele mas se laudo você de vai vistoria. numa feira de automóvel, você tem que dar o sinal para garantir, porque senão não. Mas você vai dar um pessoa não sinal quer. antes de fazer aquele laudo de vistoria? Não tem aquele laudo pra Mas- ver se não tem peça? Mas eu posso falar uma alterada? coisa? Eu tava nunca dei vendendo, sinal. eu tava vendendo um carro e o cara deu o sinal. Eu também, eu nunca comigo dei. também. E aí veio ver depois que deu o sinal. E aí eu não quis vender pra ele, Devolveu o sinal. porque o carro quebrou. Tive um problema, o carro quebrou, era uma encrenca. E eu não tinha falado pra ele. E eu Tá. falei, não quero essa encrenca. Eu falei, moço, não vou vender mais. Bati o carro e tal, devolvi o dinheiro. E ainda devolvi com juros. Aumentei, daí eu falei, coitado, ficou esperando. Então, é a boa fé, né? É boa tudo fé, a- mas precisa tomar cuidado. que no caso aqui foi. Exatamente, gente. Tomem cuidado. E eu vi que várias pessoas caíram nesse golpe, né? Muitas, eu muitas, tenho muitas amigos pessoas. que já caíram. Muitas Eu já caí no pessoas. golpe do telefone. Do, Qual o golpe do telefone? de transferir que dinheiro. Transferir dinheiro. Eu tava falando com a Ju, Mentira. juro. Cai, Aí né? a gente tem a relação super, né? De irmã. De uma paga audiência pra outra, aquela coisa toda, assim. Ela falou, eu tava falando com ela, em seguida entrou o telefone e falou assim: oi, tá tudo bem? Só que eu tava falando com ela, eu dei continuidade na conversa lá. Falou assim: eu tô com vergonha de te pedir um negócio, mas será que você pode me ajudar? Ai. Ela falou assim: tô precisando de 2.000 pra na sexta-feira eu te dou. Eu falei, claro, né? Transferiu. Aí eu peguei e falei, mas esse telefone é novo, né? Ela falou, salva esse daí, porque eu tô dividindo. Tô com 2 telefones agora. Ah. E aí, o que aconteceu? Ela tava no salão. Eu fiz a transferência na hora, né? E mandei, só que ao invés de eu mandar pro telefone novo, Do bandido? Mandou do pro bandido, mandei pro dela. Ela, Mas o que peraí, é isso? Mas você mandou em nome dela, não? Não, porque ela falou que é pra Pra pagar pagar uma aluguel, pra pagar aluguel. Ai. Que era pra pagar o aluguel. Perdeu o E dinheiro. aí eu não sabia o nome de quem que ela alugava o apartamento. Aí eu mandei, né? E coincidiu de eu mandar pra ela. Ela, não, por que esse dinheiro? Ela falou, é golpe. Só que o cara fez isso comigo, com mais 3. Nossa. Eu consegui entrar em contato, só que o meu foi transferência. Então caiu na hora, eles sacaram. Mas eu já avisei o banco, né? E aí Porque eu conseguiu? consegui identificar, eu bloqueei os outros. Ai, que então bom. tiveram mais 2 amigas que fizeram o depósito, E conseguiu. né? E bloquear. conseguiram o dinheiro de volta. Tem O que meu tomar não. cuidado, gente. Tem que tomar muito cuidado com esses golpes, viu? Ela é. Mas é o risco, né? Do Pois negócio. É a mesma isso. coisa o carro aqui, né? Exato. Bom, agora esse próximo tema aqui, eu acho que vale a pena a gente falar bastante. O STF decidiu que pessoa com justiça gratuita no direito do trabalho não tem que pagar sucumbência nem eventuais gastos com perícias, caso perca o processo para a empresa. Na verdade, a Justiça do Trabalho ela sofreu aí um golpe muito grande quando foi decidido lá atrás que existiria a sucumbência, que a pessoa que perdesse o processo pagaria para a outra parte, para o advogado. E aí todo mundo ficou com muito medo de entrar com o processo trabalhista.
E parece que agora liberou de novo a porteira aí, né? Então eu acho que bom a gente começar. Vamos começar pelo Douglas ali falando, essa decisão aqui, que eu acho que é uma decisão, né, que vem aí mudar de novo os rumos da Justiça do Trabalho. Sim, essa é uma decisão, acho que é uma das mais importantes dos últimos anos da Justiça do Trabalho, né? Esse tema que eu falei para mim, que no começo eu falei que esse aqui é um que eu achei... todos são muito legais, mas esse aqui para mim especialmente. Porque o que estava acontecendo era uma covardia, né? O dia que saiu essa notícia, eu postei imediatamente, falei, fim da covardia, porque era uma coisa... E olha que eu sempre fiz muita empresa, né? Aconteceu de massa, sempre empresa. Só que o que eu passei a ver foi que houve, assim, o pêndulo estava muito para o lado, né, do trabalhador, depois ele foi totalmente para o lado do empregador, e isso começou a causar injustiças, né? Como eu disse uma certa vez, que a intenção da reforma trabalhista, entre os vários aspectos, esse artigo, que é o 791A, se não me engano, né, era pegar aquelas ações temerárias. Esse era o grande mote, né? Olha, não, porque tem muitas ações, porque o cara entra pedindo uma coisa e não tem direito. Aventura jurídica. Com esse discurso e com outro discurso ainda de que nos Estados Unidos não existe proteção trabalhista, etc., foram colocando vários supostos argumentos na mente do povo e o povo foi acreditando. Só que para pegar os tubarões, eles fizeram uma malha muito fina. E aí pegou os peixinhos que não tem nada a ver. Então, teve muita injustiça, né? Concordo. Isso aí veio na verdade, quase que aniquilou os direitos do trabalhador. Porque se ele tinha um pedido a fazer, e isso aconteceu muito... Ele passou a ter medo, né? Ele passou a ter medo porque, na verdade, a sucumbência não se trata só porque ele perdeu, não é porque ele não tinha razão. Às vezes, a testemunha dele faltou e ele tinha saído ciente, ou tinha saído independente. Então, assim, por uma questão de infortúnio, ele perdeu a ação e tem que pagar, às vezes, honorários que você não vê na justiça civil. Então, eu sei de casos de trabalhador condenado a pagar 150 mil de honorários, mas espera um pouquinho, você não tem isso nem na civil, a não ser quando você estiver discutindo grandes empresas, você está discutindo a GE e outra empresa, ia falar Varig, gente, olha isso. Está discutindo a GE e uma TAM, por exemplo. Aí vem os honorários nessa proporção, tá daí para mais. Mas é uma covardia o que aconteceu. Então isso, de fato, e eu desde o começo eu tinha essa esperança. Eu falei, ou faz isso, ou o STF corrige isso, ou vai acabar com a Justiça do Trabalho. E quando foi feita é uma falácia, né, essa comparação com os Estados Unidos, porque lá não existe... O salário mínimo de lá comparado com o daqui, né? Exatamente. Não só isso, o fato é que existe sim o Labor Relations lá, existe sim uma forma de você questionar, não é assim, foi vendido uma mentira, que todo mundo compra, não é verdade. Aqui se compra fácil. E outra coisa que é o que está na matéria, o salário hora lá é de 10 a 15 dólares, o do brasileiro é 5 reais. Ou seja, ele ganha 9 mil, 10 mil reais por mês. Exato. 10 vezes mais. Então, assim, o povo compra uma mentira. E o custo lá, assim, o custo lá, pelo salário que eles ganham, é para viver uma classe média do Brasil, né? Sim, sim, sem dúvida, sem dúvida. E sem contar que aqui também limita, né, a justiça gratuita a ser concedida para quem ganha até 40% do teto do Exato. INSS, que também é uma coisa para, né, para se... Já tem essa discussão, se limitar, por exemplo... já que a maioria do público trabalhista são pessoas que estão nessa faixa de salário, né? Eu acho que tinha que ver uma outra coisa que teria que ser mexida nisso também. Até porque com a justiça gratuita ela pode ser concedida com a mera juntada da declaração. O TST tem, inclusive, súmula nesse sentido. Mas eu acho que poderia modular também a limitar. Porque você não pode deixar em aberto esses honorários. Ele tem que ser um honorário ponderado. Então, quer fazer sucumbência? Tudo bem, mas... necessidade, possibilidade. Exatamente. Às vezes ele pediu um negócio que ele tinha direito e não provou por ausência de testemunha e vai estourar numa sucumbência absurda. Então, assim, para mim, eu comemoro essa notícia. Eu acho que todos os colegas trabalhistas também, porque seja de que lado você estiver, prejudica. Porque às vezes você vê advogado de empresa falando, acabou. Não, olha, se não tiver reclamante, não tem reclamado. Exato, exatamente isso. Se não tiver, o advogado trabalhista precisa entender o seguinte, ele não tem lado, ele é trabalhista. Exato. Assim como o criminal defende a lei, ele não defende o réu, não defende a pessoa específica, o trabalhista se não tiver reclamante, não tem reclamante. Se tiver 2 processos reclamados, o seu contratante não vai ter mais um fixo com você. É verdade. Acorda. É verdade. E executar. E aí, pessoalmente, eu falo, executar o horário de trabalhador, para mim, é uma covardia. Esses dias eu vi uma petição nesse sentido. É uma covardia absurda. Eu falo, você está desestimulando todo mundo e entra, você não vai ter outro processo amanhã. É verdade, eu concordo. E outra coisa também que as empresas, né,
A crítica é que a sucumbência é só em relação... O empregador, Empregador ele vai deve ter que pagar. a sucumbência, né? E já o O empregado mas Não tinha na nada civil disso já- antes, né? Na civil já acontece isso, né? Já Fê? que isso ainda acontece. Agora a gente tem que pensar no seguinte, os efeitos dessa decisão. Retroagem ou não retroagem? Né? Exatamente, essa é a grande discussão, Aí né? é uma discussão que vai ficar Eu acho que é que, muita não, coisa. eu acho que nos processos que estão em andamento, ok, mas não retroage, os que já... Não, entendo também que tiveram. não. Acho Do que que já transitou pagou, em julgado, já. já Vai foi. virar bagunça, vai virar Exatamente. bagunça. Não, Não tem o que que já retroagir, não. foi, vai ser a partir de agora. Eu acho, também. Bom, vamos lá. Doutor Afonso, perguntinha aqui, ó. Tenho 18 anos trabalhados como vigilante e 10 anos como operador de máquinas em trabalho insalubre. Eu já posso pedir minha aposentadoria? Vai, Fê. Não. Não? Vamos pensar o seguinte, nós estamos Especial. falando aqui de uma aposentadoria o cara quer se especial. aposentar, pô. Mas não pode. Ó, então é o seguinte, para aposentadoria especial é um benefício para trabalhadores que exercem atividades expostas a agentes insalubres ou periculosos. Então ele precisa ter o tempo necessário aí. E a idade? Exatamente. Com a reforma. Exatamente, e a idade. Então eu vou trazer aqui uma tabelinha para vocês. 15 anos tem que ter no mínimo 55 anos de idade. 20 anos tem que ter no mínimo 58 anos de idade. 25 anos, 60 anos de idade. Aqui ele diz que ele tem 18 anos trabalhado como vigilante e 10 como operador em trabalho. Já posso pedir minha aposentadoria? Ele não fala a idade dele, né, gente? Não, mas mas eu olha acho que ele só- considerou Mas ele a tem questão do trabalho 28 anos. insalubre, né? Ele tem 28 anos aqui. Em atividade insalubre. Não, mas, 20 mas a insalubre só Não, 10. não pode somar. É porque insalubre, 18 ela de conta um outra e 10 forma. de outro. E esses 10 contam de outra forma, porque é aposentadoria Eu acho que ele trabalhava especial. concomitante, não é? Acho que não. Acho que Ah, não, acho que é a não. soma? Não, acho que é a soma. Ó, ele a trabalhava soma. 18 então, se anos. 28 anos, porque assim, olha, qual que é o estudo que eu fiz? É 20 tá? anos de atividade insalubre, é o que ele fala aqui. É, resumindo. na verdade, assim... 28. 28. Sim, então tá. Se Então, ele tem mais que 60 anos, ele pode pedir aposentadoria Não, eu por tempo acho- especial. Eu acho que ele tá falando que ele tem 18 como vigilante e 10 como operador em atividade insalubre. E aí esses 10 contam de uma forma diferente, né? A aposentadoria. Não, mas é igual, porque assim, eu acho que... É, porque até a função 18 anos o vigilante, eu estava dando uma olhada na lei, também tá no mesmo patamar, que só tem a diferença de 20 anos de 15 para quem trabalha em Então, mineradora. nesse caso aqui, é 28 anos. 28 anos, ele tem que ter 60 anos ou mais pra poder Exatamente pedir. isso. Então, se você tem mais que 60 anos, ok, pode Exatamente. pedir. Se você tem menos que 60, não dá, Porque tem que esperar não- fazer exato, 60. Tem que não fazer basta- a soma, porque assim, antes da reforma, por exemplo, se você tem 10 anos antes da reforma, de 2019 para trás, você multiplica 1,4. Então, a cada 10 anos, você soma mais 4 anos. Tá. Uhum. Né? Então, por exemplo, se ele tem 28 aqui, vamos considerar que é agora em 2021, tá? Sim. Então, ele teria 26 anos. Exato. 26 Se anos ele vezes tivesse- 1,4, quanto que dá? Ah, não sei, faz aí, Afonso. Não, 26 vezes... Aí quer ver, tá ó? complicando, aí tá Não, complicando. peraí, ó. Aí já virou Mas conta é de um cálculo. 26 vezes É um cálculo. 1,4 É, aqui, vai ó. dar 39? 26 vezes 1,4. 26 vezes 1,4 igual a 36 anos,4. Tem que somar a idade dele com ele, tem que dar... Se ele tivesse, por exemplo, 50 anos, ele pode aposentar. Por quê? Porque tem que a soma da idade com o tempo de serviço tem que dar acima de 86 Mas tem a idade pontos. mínima, né? Gente, nesse caso aqui tá complicado Não. demais. Tem que mandar a pergunta mais completa pra gente. E no teu caso, procurar sempre um advogado previdenciarista. Porque daí ele faz tudo o cálculo, vê direitinho. A gente aqui tá falando, assim, sem saber o que é de verdade, porque você não passou todas as informações, né? Então eu acho que é importante Mas que em você regra procure. geral é Em isso. regra 15 geral, é isso que nós anos, falamos. 55 anos. 20 anos, 58 anos, o mínimo, tá? 25 anos, 60 anos de idade. Mas em aí regra tem geral. essa peculiaridade para fazer o cálculo, tem que ser somar a idade com o tempo de serviço. tá. Se somar As 86, mesmo que ele tenha abaixo de 60 anos, Tá ele dentro. pode aposentar. Tá, Tá? tá joia. Por Fica a quê? dica Porque aí. antes da reforma, multiplica pelo fator 1,4. Tá. Pronto, fica a dica aí pra vocês. Tá Nossa, esclarecido. estudei bastante isso daqui, viu, gente? Vamos falar dela, fenômeno Anitta. A Anitta parece que tá enroscada aqui, que o Rodrigo Constantino processa ela após críticas que ela fez aqui, tá? Eu vou ler a matéria pra vocês entenderem bem o que aconteceu. O Rodrigo, que todo mundo sabe, colunista da Jovem Pan, tá processando a Anitta por danos morais e materiais e quer que ela seja obrigada a fazer o quê? Uma retratação pública. Ele alega à justiça que a artista se aproveitou de uma situação
negativa para ele e apoiou uma campanha difamatória para fazer insinuações sobre a sua filha. No processo que corre no TJ de São Paulo, são anexados prints de comentários no Twitter feitos pela cantora em novembro do ano passado, rebatendo falas feitas por Constantino em uma transmissão ao vivo no canal dele no YouTube. No momento, o colunista comentava o caso da Mariana Ferrer, influenciadora digital que diz ter sido vítima de estupro, aquela história que a gente já tem aí a condenação, que na verdade a gente tem aí a absolvição, né? A cantora foi citada na ação no dia 8 de fevereiro, mas ainda não havia apresentado defesa. Procurada pela reportagem, a assessoria de Anitta diz que não poderia comentar o caso nessa sexta devido à correria. Além da Anitta, Constantino também processa outros famosos veículos de comunicação, como o Portal UOL, o Jornal Correio Brasiliense, a Revista Fórum, Editora 247, o Diário do Centro do Mundo. Entre os famosos alvos do processo estão o escritor Henri Bugalho, o autor Gregório do Vivier, o cantor Tico Santa Cruz, as jornalistas Vera Magalhães e Pedro Doria e o ator José Disseu. Durante a transmissão, Constantino afirmou que caso a própria filha sofresse um abuso em condições semelhantes às descritas pela influenciadora digital, ele não aceitaria o homem e a deixaria de castigo. Eu vou dar esporro na minha filha, que alguma coisa ali errou feio. Eu devo ter errado para ela agir assim. Ok, vamos ver só se tem mais alguma coisa importante aqui, se eu anotei. Se minha filha chegar... ele fala umas besteiras aqui... Só besteira ele fala, né? Ele fala que... Bom, fala vocês, vai. Em resumo, Só besteira. Vai, em resumo, fala, ele fala que Samantha. se a filha dele saísse, né? E falar, contasse, né? Fui estuprada, né? Mas aí, primeiro, o que ele ia questionar? Tá, mas em quais circunstâncias? Tava com um monte de gente bebendo, foi com 18 caras, foi diante de todo o cenário, né? Chapada... Eu vou mais dar uma bronca nela e não vou colocar Fazer pra nada ter contra o estupro, cara. Você nada, acha que ele tá por quê? certo, Samantha? Você, como mãe que Eu- é eu advogada... Duvido é... que ele faria isso. É Não, um filho. olha, também. se a minha filha chegasse... O discurso é lindo. Né? Não, eu acho que depende da circunstância, gente. É igual o caso do Cristiano Ronaldo aqui, que a gente estava falando, né? Se você vai numa balada, né? Tá com um cara... o comentário que ele fez aqui, 2 transando, né? Te chama pra ir lá, tal, e depois você vai falar que é estuprada, né? Você vai com a consciência, tá lá, pra que você vai entrar num quarto com 2 caras? Tudo Mas bem, posso falar, você quando tem o livre-arbítrio. filho ou filha te relata alguma coisa, você não consegue pensar em cenário. A sua primeira Mas reação é defender. Depois você analisa fatos. Você vai defender. Sim, mas aí foi uma mas é posição o que ele se posicionou. Ele pegou e falou: se a minha filha fala que foi estuprada, eu vou perguntar em quais circunstâncias. Né? Num primeiro momento, eu vou ficar puro, lógico, né? Porque não é decente um negócio desse. Mas o que eu vou analisar? Quais foram as circunstâncias? É nesse sentido que ele está falando. Porque, assim, é o que eu estou falando. Hoje em dia, gente, a molecada tá... Né? Eu vejo pela idade do meu filho, as coisas que a gente escuta de escola, tudo. Sim. Né? Então, a libertinagem, né? É. Então, assim, se arrependeu, falou que é estupro, aí desculpa. Eu acho que a gente tem que voltar um pouco mais na origem, né, da palavra estupro, porque eu fui até buscar aqui Sim. que o estupro ele consiste na Bom, se imposição você da lê a prática. palavra estupro, você vai ver que nada do que falam que é estupro é estupro. Exato. Então, assim, Aí tudo tá corta estupro. tudo. É mediante O violência, estupro tem que ter grave ameaça ou violência. Sim. Então, se não houve ameaça ou violência, já não tem que se falar em estupro, né? Então tem que analisar. Eu acho que eu concordo com a Fernanda, que eu acho que o Constantino não ia querer saber, mas na verdade tem que ver primeiro se trata de estupro. O mínimo que eu acho que ele ia perguntar é o que aconteceu, Sim. né? E aí, a partir de então, tomar alguma providência. Mas, de fato, banalizar a palavra estupro. Tudo é estupro Mas eu hoje. também acho que processar a Anitta pelo comentário que ela fez também, a partir do momento que ele ela deu falou a oportunidade. mesmo? Ela fala. Não, Eu acho que ela Ela não tem tripudiou, que- parece. Na verdade, eu falei assim, assim, ela queria ver. Se fosse alguma se fosse coisa- verdade, mentira que ele ia fazer isso, coisas desse tipo. Que eu entendeu? também acho que Né? o discurso... Agora, a partir do momento que ele polemizou, né? Com um negócio Exato. tão forte, né? Envolvendo a filha. A impressão que tá na passou chuva- foi como ele tratou como uma coisa banal. É. E não é uma coisa Não é banal, uma é coisa uma coisa banal. grave. Eu acho que ele precisa apurar e ele, como comentarista da Jovem Pan, ele precisa pensar o que ele escreve.
E tanto não em envolva a Twitter, tanto filha. em rede social, a filha. Mais Né? uma vez nós estamos dizendo aqui, certos tipos de pessoas que têm um alcance imensurável, precisa pensar, gente, o que escreve numa coluna. Essa questão, hoje todo mundo é influencer, né? Sou influencer. Mas o que faz um influencer? Influencia pessoas. E aí você tem que tomar muito cuidado com o que você fala, o que você muito faz. cuidado. Você tenha Sim. 10 mil, 100 mil, 1 milhão, 10 milhões, Porque ele dá na passa mesma. como uma coisa banal. Exatamente. Entendeu? Pode ser uma coisa banal, mas pode não ser uma coisa banal. Sua filha realmente pode ter passado por uma situação muito difícil e você tratou isso como uma coisa banal. Ah, eu não vou fazer isso. Que não vai, o que? Duvida, filho. Mas tem o oposto disso também, né? Que tempo atrás estavam falando a cultura do estupro com o Brasil. Eu falei, como assim, cultura do estupro? Não existe isso, eu não conheço ninguém que pense assim. Então, assim, tem os dois lados que exageram, né? Não pode tratar como forma banal, mas também não pode tratar tudo como estupro. Exatamente. concordo. Tem que ponderar. Tem que ponderar. Mas eu acho que certo tipo Tá de cheio de assunto, modelo nós agora. temos Ai. que tomar cuidado. Você vê vários modelos, tava na balada e ele me pegou bêbado. Pô, então agora o cara vai ter que fazer um termo de consentimento, vem cá, assino 2 testemunhas, olha, tá indo pra cama comigo. Então a coisa tá perdendo um pouco do sentido. Me pegou bêbada, não bebe. Mas, gente, vamos ser sinceros. Se- Ou você se tá não beber, bêbado não e você sai correndo. cai, e aí você não consegue fazer nada e nem ir pra lugar nenhum. Aí sim é. Ou você tá bêbada que você sabe o que tá acontecendo. Exatamente. Desculpa, eu já fiquei bêbado. E assim, ou eu fico bêbado e eu sei o que tá acontecendo, mas tô meio lelé. É. Ou eu perco totalmente a noção. E aí você não vai pra lugar nenhum, não É dá que pra fazer isso- nada. Nada. Isso depende do que Deita você e tá dorme. bebendo, né? Não é. Não, eu não consigo entender Você, esse Bê, discurso. já ficou bêbado alguma vez na vida? Já fiquei. E aí, não, como é? Eu tenho plena consciência de tudo que eu fiz. Não tenho, não, eu não sei o que aconteceu. E às não, vezes não você tem faz isso. até o que não quer fazer, né? Exato. A bebida, gente, posso depende do falar? que você tá bebendo, Encoraja. No Encoraja, sen- A exatamente. bebida encoraja. É, Encoraja você a fazer o que Você você... traz aquele discurso, Não eu bebe. fiz porque eu bebi, mas na Não, verdade você meu inconscientemente filho. É. já queria fazer aquilo e ela te trouxe uma certa coragem. Tô mentindo, gente? Não, é Quem isso nunca aí, fez é isso? isso aí. É isso aí, a bebida te encoraja. Esse negócio de É tava só uma bêbada... muleta, a bebida é a muleta. As pessoas se escondem atrás da bebida. Ah, eu bebi, não sei o que eu fiz. Não, você já tinha essa vontade. Eu bebi desculpa. e bebi, sei bem o que fiz. Agora, no caso, no outro Bebi e caso fiz que a gente merda. vai ter aqui, eu acho que tem uma peculiaridade. É. Bom, vamos lá. Próxima pergunta que chegou pra gente aqui. Doutor Afonso, percebi que meu carro tá amassado e acredito que a batida aconteceu dentro do meu condomínio. Como devo proceder e quem é o responsável? Gente, muito engraçado. Uma situação dessa aconteceu comigo. Você falou. Já contei? Você contou, Do bilhete? Foi, deixaram um bilhete. Deixaram o bilhete. Então meu carro tava lá na minha vaguinha. Quando eu cheguei de manhã, tinha um bilhete assim fora. Meu filho, ó, pai, um bilhete. Aí, oi, olha, desculpa, tal. Fui sair com o meu carro, bati no seu, não sei o que lá. Falei, não acredito, né? Olhei. E o pior é que eu tinha trazido o carro esses dias do concerto. Tava zerinho, tava limpinho, tudo bonitinho. Ainda bem que Beleza. deixou o bilhete. Ele deixou o bilhete. Agora eu vou dizer pra vocês, eu não tava totalmente certo, tá? Porque o meu carro é maior do que a vaga do condomínio. Você falou. Eu tenho 3. E ele é maior. Então, segundo o Carpati, aquele dia eu acho que era o Carpati que tava aqui com a gente. E ele falou que não pode. O meu carro tinha que estar dentro da vaga, eu tenho que comprar um carro menor. E ponto final. Mas o cara bateu em mim, ele deixou o negócio assim. Só que a batida dele não estragou tanto, porque eu nem precisei consertar. Só mandei polir e pronto, saiu, né? Mas aconteceu comigo. Então aconteceu com esse cara aqui. É, então... mas no caso, se não tiver câmera, não tiver bilhete, não tiver nada, meu filho. De quem é a responsabilidade? Mas eu acho que a câmera resolve aqui. A câmera Condomínio resolve. Não, a resolve. câmera sim, mas se não tiver, ele não tem como. Eu acho que foi no condomínio, ele não tem certeza. Mas e aí? Nesse E aí, caso, como entra com resolve? ação contra o condomínio? Eu o acho que condomínio não tem o STJ já responsabilidade. classificou já que não tem responsabilidade do condomínio, salvo se tiver previsão no regimento em contrário. Exatamente, tem que estar no regimento interno, né? É. Do condomínio para ter responsabilidade. Ou o dano deve ter necessariamente acontecido por um funcionário do condomínio. Senão você tem que processar o condômino diretamente. Mas é papel do síndico fazer essa intermediação para resolver a situação. O síndico precisa fazer para resolver. Fornecer a câmera de segurança do condomínio para mostrar quem foi que causou aquele problema. Então, em regra geral, o condomínio não tem responsabilidade. Mas o síndico tem o dever de ser ali o pacificador, o mediador, de te mostrar as câmeras e mostrar quem fez aquele dano no seu automóvel. E se for alguém do condomínio, algum funcionário, sim, aí o condomínio responde. Isso aconteceu comigo hoje. Ah, Eu fui pegar o carro. A minha mulher foi mexer no carro dela de manhã e falou: amor, apareceu um furo na porta. Eu falei: como assim? Eu desci pra ver. Na lateral. Eu falei: não dá nem pra falar que foi o cara do lado, porque não ficou um vinco, ficou um furo. E o carro dela não vinha. E eu fui no interfone, liguei pro porteiro e falei: você tem câmera no segundo subsolo? Aí ele: depende aonde. Eu falei: onde está o carro da minha mulher? Não tem. Eu falei: tá bom, obrigado. Eu falei: já era, perdemos. Não dá pra brigar com o condomínio, não tem prova de nada, tem que aceitar. Infelizmente. É difícil. mas Douglas, não é só a câmera dali, não. Pode pegar a câmera de quem desceu,
no Mas horário. aí tem Mas quem vários desceu, carros. tem vários carros, gente. Como que vai? Uai, sei lá. Quem E se desceu aquela foi hora... na rua? E se foi na rua? É difícil. Né? Você foi numa Não, balada, ou ela você foi num falou outro que estacionamento. deixou o carro lá na segunda, não tinha mexido até hoje. E não tinha nada daquilo. E ela é detalhista. Então, Tá. É um furo que é uma furadeira, assim? Tipo, parece que pegaram alguma coisa e bateram assim. E aí ele tem a marca do dedo de alguém que fez assim, sabe? Foi lá ver, nossa, Sacanagem. É estragou. digital. É impressão digital. Porque o carro é branco e tá meio sujo. Então tem a marca dos dedos de alguém que passou, nossa, estragou mesmo. Sabe quando você põe o dedo assim? Nossa, que azar. E aí eu falei pra ela, não, vamos mandar arrumar, fica mais, né? Menos dor de cabeça. Às vezes é mais fácil mesmo. Esse próximo aqui, gente, que horror. Pai é preso por matar homem que vendeu sua filha para quadrilha de tráfico sexual. Então, peraí. O cara vende a filha do homem pro tráfico e ele mata e ele vai preso. Pai é preso por matar homem. Tá. Vou ler Vamos aqui. lá, vamos Vou lá. ler aqui. Se a história do longa busca implacável pode causar arrepios nas mais sensíveis das pessoas, um homem acabou protagonizando uma história em que, que a vida imita de forma bem violenta a arte. No longa de 2008, o protagonista vivido por Liam Neeson, um ex-agente da CIA, coloca suas habilidades em prática mais uma vez para resgatar a filha, sequestrada por uma quadrilha durante uma viagem à França. Pois Jonah, um homem de 60 anos, colocou o instinto paterno em primeiro lugar e decidiu fazer justiça com as próprias mãos quando descobriu que a filha adolescente havia sido vendida para uma quadrilha de tráfico sexual pelo próprio namorado, o jovem Andrew Sorensen, de 19 anos. Então, peraí. Meu Deus, então quer dizer que ele matou o namorado, né? É. Pois John, homem de 60, colocou o instinto paterno em primeiro lugar e decidiu fazer justiça com as próprias mãos quando descobriu que a filha adolescente havia sido vendida para uma quadrilha de tráfico sexual pelo próprio namorado, o jovem Andrew Sorensen. Eisman, que é da cidade de Spokane, no estado americano de Washington, acabou indo longe demais em seu plano. Gente, mas cada nome de cidade aqui. Indo além da missão primordial, que será libertar a garota de seu destino cruel. O homem acabou sendo preso acusado de matar Sorensen, cujo corpo em estado avançado de decomposição foi encontrado no porta-malas de um carro Com abandonado. um ano, né? Um ano. Relatórios policiais revelam que o Eisman descobriu que havia acontecido com a filha há um ano, em outubro de 2020, que ela estaria nas mãos dos criminosos que exploravam mulher na área de Seattle. Para piorar, a garota teria sido levada para lá pela polícia, que encontrou os restos mortais do rapaz no fim de outubro passado. Ainda aponta que Eisman conseguiu trazer a adolescente de Seattle para Spokane a salvo das mãos do bandido. O pai teria confrontado o ex-genro um mês depois de ter resgatado a menina. Agora eu pergunto. Ah, é namorado dela! Eu não é sou- namorado do pai. Eu não entendo Dan- muito de criminal, mas você acha que pelo fato de ser do pai ter feito isso em proteção É que da aí é filha justi- atenua? Porque aí é americana a Violenta justiça, emoção? né? Não é violenta emoção. né? Mas assim, violenta É justiça emoção... com as próprias mãos. Não, mas literalmente. aí... Esse filme Talvez você seja um assistiu? atenuante. Esse filme Então, atenuante. Mas será sensacional. que... Sério? O filme como chama? é do Liam Neeson. Não Ah, lembro tá do aí, nome, tá escrito. Mas tem uma hora que ele faz, a voz dele ficou até... Busca implacável. Busca implacável. Usam até um trecho da voz que ele fala com o sequestrador. Ele fala mais ou menos assim: olha, eu vou te dar alguns minutos pra você se arrepender e soltar minha filha. Aí ele vai engrossando a voz, vai falando isso, porque eu vou te caçar. Eu sou feito pra isso. Pô, o filme é Ah, não espetacular. Porque assisti. qual que é a minha dúvida? O fato dele... Até ele matar, poderia ser violenta em emoção. Mas a partir do momento que ele colocou no porta-malas... Com Planejou, né? certeza. que ele amarrou, será que... É a mesma coisa que a mulher do picadinho. Matou, picou, pôs É, na então. mala, É, escondeu, Ou jogou aquele fora. jogador, né, que o marido pegou, o jogador do A Milan. Bruna lá, o Bruno, o jogador de futebol? Não, Um jogador de futebol. O que foi Bruno, numa o goleiro. Festa. Não esse. Ah. O que foi numa festa e aí tava todo mundo animado. E aí o cara entra, tá com a esposa dele. A esposa dele tava apagada, meio bêbada, e o jogador lá tirando foto. E o cara. Mataram Ah, ele. lembrei do caso. Mascularam ele, Aham. etc. Não lembro desse caso. Não, talvez seja um atenuante, alguma coisa por ser a filha, algo assim, mas... Então, Ele vai mas responder. aí o fato. Então, mas seria atenuante até se ele matasse normal, ó, dá um tiro e pronto. É, mas agora, ele- o fato dele ter, né, o planejamento, depois Toda essa colocar no execução. Premeditado, porta-mala, né? ficar um ano lá, será que É, que descaracteriza, né? Atenuante? Premeditado. exatamente.
Bom, que situação horrenda. Mas isso vem acontecendo bastante. Se a gente olhar, isso vai assistir Credo. Tem Cidade vários Alerta. Não, nos Só dá Estados isso. Unidos acontece Muito, né, O Bate, gente? o da Atena. Muito, Esse muito, caso é muito. lá, né? É. Muito. Doutor Afonso, gostaria de saber se em contrato de seguro de veículo, onde a pólice não cobre furto simples, somente furto qualificado, se isso é uma cláusula abusiva. Não, já tem decisão. Tem do STJ Eu vi também. Eu já que vi esse é, contrário. eu vi o que é. contrário. Eu vi Não. esse sentido contrário, do STJ. Do STJ. Mas é bom ter o contraponto. Então, eu vi do STJ que a pessoa não tem condição de saber o que Então- é furto. Exato, então, é abusiva. É abusiva. A cláusula é Ah, abusiva. sim. Ah, não, Isso. sim, é Né, abusiva. Só eu pra falo- explicar para as é. Porque a pessoas pessoa não pode a saber. diferença de furto. Explica, Fê, vai lá. Eu gosto de explicar porque às vezes as pessoas não entendem a diferença do furto simples E e o sabe o furto que acontece? Muitas vezes vai qualificado. fazer o boletim de ocorrência, faz o boletim errado. Exatamente E aí perde isso, o seguro. é exatamente Então tem que fazer isso. o boletim de ocorrência certo. Por isso que agora a aula que a doutora Fernanda vai te dar, você presta atenção aí do outro lado. Vamos É, lá. isso vai fazer diferença. Exato, porque a gente confunde mesmo. Ó. Furto simples. Classifica toda ação de furto em que não há rompimento ou quebra de obstáculos pelo criminoso, sem deixar assim vestígios. Então vamos lá, alguém foi, pegou o celular, não arrebentou, não quebrou nada, ninguém viu nada. Furto simples. Um dia desses, um Tá no funcionário... bolso, alguém puxou ali o bolso do Ó, Afonso. o funcionário meu comprou um iPhone e tal, fez um seguro e tinha essa história do furto simples e tal. Quando ele fez o boletim, falou, foi assaltado, mas tinha arma. Não, não tinha arma. Ele pegou a minha bolsa, tal, levou, Isso, é, tal. Perdeu o seguro. Exato, porque é essa a diferença. Mas se ele entrar com a ação, ele ganha. Sim, aí ele entrou com a ação. Aí o furto qualificado, o que significa? Segundo o Código Penal, é aquele em que ocorre a destruição ou rompimento de obstáculo, abuso de confiança ou mediante fraude, escalada ou destreza, emprego de chave falsa ou mediante concurso de 2 ou mais pessoas. Tá? Então vamos lá. A pessoa, para pegar esse celular, o celular estava aqui, ela arrebentou aquela porta, veio e pegou esse celular. Então a gente está falando de um furto qualificado, né? Porque teve violação. uma violação. E agora a gente vai falar do roubo. Tem a violência e a ameaça. Opa, eu estou com uma arma aqui. Me passa o seu celular? Nós estamos falando do roubo. Então vocês precisam tomar cuidado quando vai acionar o seguro para saber exatamente o que aconteceu, gente. A diferença do furto e do roubo é exatamente isso. Exato. Furto sem arma, roubo com qualquer tipo de arma, né? E essa é a discussão. Geralmente os seguros não cobrem furto comum, aquele que alguém tô no pegou e eu não carnaval vi. e Estou pegou no a carnaval, carteira. alguém pegou meu celular e eu não vi. Geralmente os seguros não cobrem, mas você pode entrar com uma ação e discutir isso na justiça, porque o STJ já decidiu que pela abusividade dessa cláusula contratual, porque as pessoas não sabem distinguir. Furto é furto. Elas não têm esse conhecimento. Um exemplo É, não também, fez o celular... faculdade de direito, né? Exatamente. O som, antigamente roubava muito som, né? Muito. Você quebra o carro pra roubar. É um furto Hoje não- qualificado. hoje não- Exatamente. Hoje não furtam mais Boa. som? Eu acho que não. Porque tá integrado ao painel, né? É. A É maioria dos carros tá verdade. Boa integrado ao pergunta, painel. não tem Né? mais Você isso, põe né? a mídia aqui e aqui tem um outro pedaço dela, não dá É mais pro verdade. cara Às se vezes- lembrar. Dá pra vezes- vender mais. É. E é muito específico pros carros agora, Aham. né? Então, aquilo só serve naquele carro X. E é tão basicão, né? É. Ele é acoplado, é basicão. Não tem mais esse... Olha, Eu lembrei acabaram com o agora. mercado. Eu né? sou da época do Mas agora eles toca-fitas, estão hein? roubando farol, viu? Agora eles estão roubando farol de carro, direto. Retrovisor. É o retrovisor. Pneu. Pneu, Mas step. sabe o que acontece Step. muito, gente? Você ir pra uma balada, te roubar o step. Aconteceu com o meu irmão. Muito, é verdade. Porque quem vai sair de uma balada e vai olhar se o Verificar step o tá lá? step. Ninguém. Eu verifico o meu que é caminhonete. Toda vez que eu volto É. no carro do chão, eu olho assim, tá lá ainda. Né? Mas Ninguém olha, ninguém Ele olha. foi perceber porque furou o pneu. Quando ele foi pegar, cadê o step? Então tomem cuidado, com a maioria desses seguros, principalmente de celular, eles estão falando de furto qualificado, tá, gente? E roubo, não exatamente furto simples. Especialmente quem for da área do direito, que não vai ter nem esse argumento Esse pra des- falar que essa não sabia o que desculpa, era. né? É verdade, é verdade. É, Então aí tomem não tem cuidado. como fugir. Beleza, gente, olha, hoje a gente falou muito, mas a gente falou de forma rápida aqui e já conseguimos finalizar a nossa pauta verdade, aqui, é hein? verdade. Ah, mas se bem que deu Quase 2 horinhas aí, 2 né? horas, É isso aí. quase. Mas é isso, obrigado aí pela sua participação, foi muito bom estar com você aqui nessa noite, é sempre muito gostoso. Obrigado, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve, se você quer ouvir os outros programas, você pode assistir pelo YouTube, você pode assistir também aí pelo Spotify, vai ouvindo no carro, como você quiser. Fê, valeu pela sua Obrigada, participação. Afonso, mais obrigado. uma vez pelo convite, viu? Valeu. Sempre um prazer estar aqui com Foi vocês. demais. Samanta, posso te chamar de novo? Você Pode, vem de adorei. novo? Gostou? E olha que eu não gosto de falar em público, hein? Olha, mas você falou bonitinho aqui, viu? É um bloqueio, sabia? Que Não, eu não tô existe esse quebrando. bloqueio. Não existe. Você não tem Pode- mais. Você não tem, você tinha. Douglas, valeu, cara. Obrigado, Afonso, Vai foi um passear de prazer moto mesmo. esse próximo final de semana?
provavelmente domingo. Aí, amanhã não. é isso aí. Obrigado você, valeu pela sua participação, pela sua companhia. Já sabe, segunda, quarta, 20 horas, encontro marcado. Até já. Tchau, foi. Ah.